dos Deputados o ofício número 222 de 2020 do Congresso Nacional, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, o processado da medida provisória número 987 de 2020, que altera a lei número 9.440 de 14 de março de 1997, que estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento regional. À medida foram oferecidas 27 emendas. Medida provisória 987, discussão em turno único da medida provisória 987 de 2020, que altera a lei número 9.440 de 14 de março de 97, que estabelece incentivos fiscais para o desenvolvimento regional, pendente de parecer da comissão mista. Requerimento de retirada de pauta. Nós vamos dar ao inal de ofício. Requer nos termos do parágrafo único, inciso 2C do artigo 83 do Regimento Interno da retirada de pauta da MPV 987, PSOL, para encaminhar a deputada Sâmia Bonfim. Presidente, vou falar contrário, retirada de pauta. Deputada Sâmia Bonfim. Não está aí, não? Sim, um requerimento de retirada de pauta da medida provisória 987 de 2020. A gente já vai acompanhar aqui a discussão dessa MP que trata de incentivo fiscal ao setor automobilístico. Tá não? Então segue. Orientação de bancada. Como voto PT, deputado Enio Verri. Contrário, vamos votar Senhor presidente, nós entendemos, primeiro, boa tarde, é um prazer falar com Vossa Excelência. Nós entendemos que a medida provisória 987 é uma medida importante, ela agora está sendo mais abrangente, atendendo outros setores do Brasil, e ela tem um papel do desenvolvimento regional que nós julgamos muito importante. Nós queremos votar hoje esse projeto, por isso somos contra a retirada de pauta. PT contra. PSL. Quem é que está pelo... Tem a lista aí dos líderes? PL, Cherini. Está travado o vídeo do Cherini. PP. Não tem uma lista, vai lá. PP, MDB. Cherini, como voto PL? Republicanos, Vinícius Carvalho. É ele que está. Está aqui pertinho de mim. Senhor presidente. Pois não, deputado Giovanni. PL. Pode falar. Senhor presidente, o PL encaminha não para retirada de pauta, e eu gostaria de fazer um registro que nós temos um destaque 2, e que eu gostaria que todo o Brasil olhasse para esse destaque, porque realmente há uma discriminação muito grande em relação a essa medida provisória, que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não têm o mesmo tratamento que outros estados do Brasil. E eu, como gaúcho, gostaria muito eu não tenho ainda a posição do PL na minha bancada, mas já estou alertando que o destaque 2 do republicano, eu particularmente gostaria muito de votar favoravelmente a esse destaque, em função da discriminação do setor automotivo, de tratores, caminhões e assim por diante, em relação ao sul do Brasil. Como vota... Presidente Marcos Pereira, Republicanos. Pois não, deputado Vinícius Carvalho. Republicanos encaminha o voto não a essa retirada de pauta, presidente, porque é importantíssimo nós avançarmos nessa matéria. Deputado Franco Catafina, como voto PP. Senhor presidente, o PP orienta contra a retirada de pauta, entendendo que o desenvolvimento econômico é pauta importante nesse momento que a gente vive, sobretudo em função da pandemia, e é por esse motivo que a gente vota contra. PSD. Não tem aí, né? PSDB, deputado... Senhor presidente. Pois não. Para encaminhar MDB. Pois não. MDB encaminha não para retirada de pauta. Obrigado, deputado Renato. Como vota o Democratas, deputado Luiz Miranda? Obrigado, senhor presidente. Matéria extremamente importante, prorrogando aí que não chama nem de benefício, porque no momento de pandemia essa questão fiscal foi muito tratada e debatida em várias outras matérias para que dessemos incentivos
para aqueles que produzem no nosso país. Então, somos totalmente contra a retirada de pauta e vale ressalvar aqui, mais uma vez, o Novo alinhado com o PSOL indo contra o setor produtivo, que deveria ser a bandeira deles. Gostaria de deixar essas aspas aqui, porque durante a campanha, pelo que eu estou observando, estou pregando algo que é totalmente contrário do que ocorre aqui no plenário. Então, nas votações, vamos observar quem está disposto a defender o emprego, defendendo o setor produtivo, que é o empresário. Obrigado, senhor presidente. Deputado Domingos Sávio, PSDB. Deixa eu apresentar ele. Libera o microfone. Pronto, pode falar. Olha, eu vou na mesma linha de raciocínio. Nós precisamos de nos preocupar também com a geração de emprego. Esse é um grande desafio, assim como é importante, é absolutamente imprescindível todas as ações de enfrentamento com o Covid. Não podemos ignorar que os desafios da área econômica estão postos e já estão gerando sofrimento também. Portanto, nós somos contra a retirada de pauta, porque entendemos que esse projeto é importante para o país. Como vota o PSB, Alessandro Molon? Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, eu peço para agregar ao tempo de orientação o tempo de liderança do PSB, presidente. Ok. Bom, presidente, nós do PSB votaremos não a retirada de pauta. Nós consideramos essa matéria uma matéria importante. Nós estamos muito preocupados com o desemprego no país, uma situação econômica muito grave, e nós não queremos impedir ou atrapalhar, ao contrário, nós queremos colaborar com quaisquer matérias que sirvam para enfrentar o desemprego, para apoiar o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para todas as brasileiras e os brasileiros. Nós somos oposição ao governo, não somos oposição ao Brasil. Portanto, essa medida provisória terá o nosso apoio. Embora ela tenha um problema grave no texto apresentado pelo relator, e nós vamos tentar corrigir isso na votação, que é o fato de tentar financiar os recursos para o setor automobilístico com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que basicamente é utilizado por pequenos agricultores da região e também por pequenos empreendedores, o que faz com que essa não seja uma boa solução. É preciso sim garantir os incentivos, mas sem prejudicar pequenos empreendedores e pequenos agricultores. Por isso, nós vamos apresentar uma emenda, vamos destacá-la e desde já queremos pedir o apoio a todos para que o incentivo a um setor não prejudique outro. Presidente, eu pedi para fazer uso da palavra, em nome da liderança do PSB, pelo grave momento que o país vive. Nós vimos ontem uma manifestação da maior infelicidade possível do governo Bolsonaro, anunciando um calote nos precatórios e a tentativa de retirar dinheiro. É inaceitável que se queira financiar um programa de renda básica. Nós, da oposição, nós do PSB, somos favoráveis a um programa de renda básica. Nós votaremos a favor da criação de qualquer programa que melhore a renda dos brasileiros. Agora, ele não pode ser financiado com dinheiro da educação, que serve exatamente para reduzir as desigualdades. Não faz sentido tentar estabelecer um programa para as classes populares financiado pela retirada de recursos da educação das classes populares. Tirar dinheiro da educação não faz nenhum sentido. E muito menos o calote aos precatórios. Pegou tão mal esse anúncio que o dólar disparou, a bolsa desabou, porque, no fundo, as pessoas estão vendo que o governo Bolsonaro não tem proposta para o país, não sabe como enfrentar a necessidade da criação de uma renda cidadã. Nós sabemos, e vamos dar a sugestão, é simples, para conseguir 30 bilhões para financiar a renda cidadã, qualquer programa que se queira financiar, basta levar a sério a reforma tributária e taxar os super ricos, que não pagam imposto no Brasil. Mas o governo Bolsonaro não quer incomodar os bancos, não quer incomodar os especuladores, porque o governo Bolsonaro tem compromisso com esse setor. É o governo dos banqueiros, é a eles que o ministro Paulo Guedes vai procurar atender. Então, por isso é que a reforma tributária não pode andar. Por isso que o governo mandou uma proposta pífia de reforma tributária. Por isso é que o governo não tem coragem de taxar o andar de cima e quer tirar dinheiro da educação dos mais pobres.
agravando a desigualdade no país. E nós, saiu um dado importante hoje, eu posso divulgar depois para os colegas, o Brasil, em termos de desigualdade de renda, só perde no mundo para Botsuana. É o pior país do mundo em termos de desigualdade. Botsuana é o primeiro colocado, é o campeão da desigualdade, o segundo colocado é o Brasil. Olha que vergonha. Como é que se enfrenta isso? Com reforma tributária, reduzindo a tributação sobre as classes populares, retirando tributos da produção e do consumo e colocando em renda e patrimônio dos super ricos, desonerando as classes médias, que junto com as classes populares é quem carrega esse país nas costas, e taxando o super rico. Mas o governo Bolsonaro não quer saber disso. Ele prefere dar o calote nos precatórios. A União é dos poucos entes federativos que há muitos anos paga os precatórios em dia. Muitos estados e municípios não fazem isso. Agora, a União quer aderir ao calote. Isso é mais ou menos a mesma coisa que alguém que pode pagar a fatura inteira do cartão de crédito, mas mesmo tendo dinheiro, cai na armadilha de pagar a fatura mínima. Isso é uma armadilha. Isso só faz uma bola de neve de dívidas. E é nisso que o Brasil vai entrar se essa proposta do calote de Bolsonaro passar. Não vamos aceitar que a União se torne caloteira e empurre as dívidas de precatórios ano após ano. Eu estou terminando um levantamento, eu vou mostrar quantos bilhões teriam sido acumulados se essa proposta tivesse em vigor nos últimos 5 anos. É um escândalo isso. Então, vamos discutir renda cidadã? Vamos discutir renda cidadã. Vamos descobrir de onde tirar recursos? Vamos. Nós, do PSB, somos parceiros nessa empreitada. Basta fazermos uma reforma tributária séria, taxar lucros sobre capital próprio, juros sobre capital próprio. Isso tem que ser taxado só no Brasil, isso não é taxado. Taxar lucros e dividendos. Os acionistas de bancos, os banqueiros, quando recebem os lucros que o banco teve no ano anterior, distribuem entre si, não pagam um centavo de tributo. É mais ou menos aquilo que nós vimos nos Estados Unidos, aquela vergonha do presidente norte-americano que pagou no ano passado $750 de imposto de renda. Como é possível uma coisa dessas? Mas é isso que se quer permitir que continue a acontecer no Brasil. Super rico não paga imposto, quem paga imposto é classe média e classe popular. Isso tem que acabar. Agora, o governo precisa ter coragem de mexer nisso. Não tem. Quer tirar de quem tem menos capacidade de reagir, que são as pessoas mais necessitadas, que perderiam dinheiro do Fundeb. Que absurdo isso. Nós não vamos aceitar isso. E não vamos aceitar a boiada do ministro Ricardo Salles. Nós do PSB temos projeto de decreto legislativo, queremos pedir o apoio de todos os líderes da oposição já se comprometeram a votar um projeto de decreto legislativo que anula a vergonhosa reunião do CONAMA de ontem, que desprotege manguezais e restingas, entre outras coisas. É inaceitável o ministro Ricardo Salles fazendo a boiada dele andar. Pelo amor de Deus, o Brasil está deixando de exportar para outros países por causa dos ataques ao meio ambiente, prejudicando inclusive o setor do agronegócio, e o ministro Ricardo Salles não aprende, ele não entende. Até quando o Supremo vai esperar para afastá-lo do ministério? É alguém que jamais poderia ter sido ministro, condenado por improbidade em primeira instância, tenta a todo custo adiar o julgamento na segunda instância. Será que ele só será afastado quando não houver mais bioma a ser protegido no Brasil? Nós não aceitamos isso. Nós continuaremos lutando para afastar Ricardo Salles, para derrubar os seus ataques ao meio ambiente e para garantir uma renda básica que proteja os mais pobres e não os castigue novamente. Muito obrigado, senhor presidente. O PSB orienta não a retirada de pauta. PDT. Senhor presidente, hoje no exercício da liderança do PDT aqui nesta casa, mas essa matéria, esse requerimento, passar a palavra aqui para a deputada Flávia, que vai fazer o encaminhamento. Deputada Flávia, de Goiás. Obrigada, deputado Mauro. Presidente, o PDT vai encaminhar contra esse requerimento de retirada de pauta, porque entende que essa MP precisa ser votada rapidamente, ainda passa pelo Senado, e ela é importantíssima, principalmente para a região centro-oeste. Obrigado, presidente. Solidariedade. PROS. PSL, presidente.
Marcos Pereira, orienta não a retirada de pauta. SL não. PTB, deputado Pedro Lucas ou deputado Maurício, não sei qual dos dois, estão aqui na sala os dois. PTB, Podemos, Léo Moraes. PSOL, Sâmia. Presidente, boa tarde. O PSOL evidentemente é favorável à saída de pauta dessa MP. Primeiro porque é importante destacar a forma como a pauta está sendo construída nessas sessões, sem nenhum tipo de consulta, de construção e sem priorizar de fato as reais demandas da população brasileira. É importante destacar, esse Congresso tem muitas dívidas ainda com a sociedade com relação às matérias relativas à pandemia. Segundo, que para você criar ou favorecer, do ponto de vista tributário, algum setor, mesmo que setor produtivo, é necessário, em primeiro lugar, que tenha contrapartida do ponto de vista da manutenção dos empregos. Infelizmente, não é disso que se trata esse projeto. Em terceiro lugar, a gente está falando de um setor automotivo, ou seja, os impactos ambientais são muito prejudiciais para a sociedade. E no momento em que o nosso meio ambiente está sendo devastado, é inadmissível que a gente vote dessa forma um projeto como esse. Não é verdade que o pessoal não se preocupa com a geração de empregos. Quem faz isso deputada. é quem utiliza os seus mandatos para as elites, para os banqueiros, como o deputado que nos acusou. PSC. Cidadania. PTB, presidente. PTB, deputado Maurício. PTB orienta não pela Aí seria o patrimônio da União. Corta aí o do Pedro Lucas que o Maurício está falando. PTB não. Como vota o PCdoB? Cidadania, PCdoB. Presidente Marcos Pereira, o PCdoB caminha não. De fato, é uma matéria que precisa de ser aperfeiçoada, mas é importante que apreciemos neste momento tudo aquilo que nós possamos debater, implementar, que tenha alcance na economia, na busca de ações que favoreçam, protejam a economia do nosso país, são medidas muito importantes. Como aqui já assinalado, é preciso que se aperfeiçoe, mas é necessário que nós apreciemos a matéria, a razão pela qual nós orientamos não a retirada de pauta. Obrigado, deputado Márcio Gerges. Zé Medeiros, do Podemos. Está aí? Zé Medeiros? Está aí, gente. Zé Medeiros. Novo, enquanto ele entra. Presidente, o Novo orienta sim a retirada de pauta. Entendemos que essa medida provisória já venceu, né, os efeitos dela de prorrogar por mais 2 meses a Lei 9.440 para poder dar créditos presumidos de IPI, venceu. E nos preocupa muito de ficar prorrogando esse tipo de programas. Nós entendemos que a reforma tributária tem que avançar de forma ampla para terminar com todos esses puxadinhos, todos esses programinhas que nós temos infestado a economia brasileira e que atrapalham demais a competitividade, que atrapalham demais a segurança jurídica. Como vota o Avante, Leda Sadala? Boa tarde, senhor presidente, Parlamento Brasileiro. O Avante orienta não a retirada de pauta, presidente. Patriotas, PV. Presidente Marcos Pereira, o Partido Verde encaminha o voto não à retirada de pauta pela manutenção na pauta de hoje da medida provisória número 987, embora tenhamos alguns reparos a fazer, acompanhando alguns destaques, acreditamos que precisa ser enfrentada a matéria hoje. Portanto, a orientação é não. Como senhor vota presidente, pelo Cidadania, poderia ser? Pode. Arnaldo Jardim. Muito obrigado, presidente Marcos Pereira. A nossa orientação é contrária à retirada de pauta. Achamos importante deliberar sobre essa matéria. E eu quero aproveitar, senhor presidente, para fazer, bem objetivamente, nesse tempo curto, um comunicado. Há um debate que existe no país sobre a questão de controle de armas. Portarias do Ministério do Exército, positivas para esse controle, foram revogadas. Há um tempo se aguarda que novas portarias possam estabelecer esse necessário controle sobre armamentos. Apresentei um projeto de lei, hoje em nome do Cidadania, inspirado exatamente nas portarias anteriores revogadas, para que nós possamos ter um claro objetivo transparente
do controle de armas no nosso país. Razão pela qual eu peço apoio às demais lideranças para a urgência e para que nós possamos debater e deliberar sobre uma legislação que aprofunde o controle de armas, muito inspirado nas portarias que já estavam em vigor, propostas pelo próprio Exército Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Rede. Boa tarde, senhor presidente. A rede vai orientar não também, entende que essa MP é importante para o país. E eu queria aproveitar, senhor presidente, para registrar e saudar diversas lideranças indígenas no meu estado que estão hoje reunidas no Centro Regional da Amajari, na comunidade indígena Araçá, discutindo questões ambientais, uso sustentável dos recursos naturais, discutindo a sustentabilidade das comunidades indígenas. Diferentemente do governo, que não discute coletivamente, as comunidades indígenas têm dado verdadeira lição de democracia. E é nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção da população brasileira, que é preciso chamar a atenção também das autoridades que apoiam o desgoverno Bolsonaro, porque não é possível, depois de tanta luta para conquistar o Fundeb, haja uma proposição totalmente de desacordo e é totalmente inconstitucional querer retirar fundos do Fundeb para uma outra atividade. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Maioria. Minoria. Senhor presidente, minoria, porque há divergência na base, libera para esta votação. Mas eu gostaria de aproveitar, primeiro, para dizer que o sentido dessa medida provisória é ampliar o prazo para que haja isenção na perspectiva de gerar emprego e, ao mesmo tempo, ampliar também a base de incidência, incluindo outras regiões aqui deste país. Então, portanto, ela trabalha na perspectiva de gerar emprego em um momento muito duro para o país. Somando desalentados, subempregados, desempregados, nós temos por volta de 60 milhões de brasileiros e brasileiras. Portanto, é absolutamente trágica essa realidade. E aproveito esse momento para aqui fazer uma menção à morte de Reginaldo de Farias, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis, no estado de Goiás, e que foi embora com menos de 44 anos, mais uma vítima da Covid neste país. Portanto, Reginaldo, obrigado. Presente. Oposição, deputado André. André Figueiredo. Senhor presidente, a oposição, tendo em vista que não temos ainda consenso dentro dos partidos que compõem, a oposição também vai liberar. Governo, em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitado o requerimento. É nominal de ofício, é verdade. Desculpe. Está iniciada a votação. As senhoras deputadas e senhores deputados podem... Governo orienta não. Iniciar a votar pelo sistema Infoleg. Governo não. Os deputados vão votar agora um pedido de retirada de pauta, votar pelo sistema eletrônico de votação, retirada de pauta da medida provisória 987 de 2020. Essa MP que prorroga incentivos fiscais para empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tem algum líder que quer fazer uso da palavra agora, enquanto a votação? Senhor presidente, claro. Pudesse, por favor, pela liderança do PDT... Pois não. Só encaminhar da seguinte maneira, esse é um projeto que simplesmente... Pela liderança do PDT, é isso? Não, o tempo de liderança depois, só para... Vossa Excelência disse, já foi encaminhado pela deputada Flávia. Se Vossa Excelência quiser 1 minuto, eu lhe dou 1 minuto para falar outras coisas. Tudo bem. Só para registrar... Só para colocar ordem nas questões. Isso. É porque há uma confusão, como se estivesse criando um incentivo novo. Então, a minha palavra é somente para esclarecer aos colegas e ao povo brasileiro que aqui está se tratando de uma prorrogação de benefício, antes que alguém possa entender de maneira diferenciada, inclusive com a compensação de receita que está sendo previsto nesse exato momento. Era só, senhor presidente, só para deixar clara essa questão. Os esclarecimentos de Vossa Excelência são sempre importantes, sobretudo com a formação em economia que Vossa Excelência tem o grande conhecimento. Deputado Giovanni Cerini, quer fazer uso do tempo de líder do PL? Sim, senhor. Pois não, senhor tempo presidente, de liderança do PL. Deputado Marcos Pereira, colegas parlamentares, senhoras e senhores. Eu tenho acompanhado como terapeuta holístico e especialista em saúde pública e meio ambiente
eu tenho acompanhado profundamente essa questão desse vírus chinês que chegou no Brasil. E nessa semana ouvi um médico, o Dr. Alessandro Loyola, especialista em emergência respiratória de São Paulo, e aonde ele fala sobre essa ilusão que muita gente está levando para o povo brasileiro, chamado vacinas. Ao invés de tratar com outras possibilidades, tratamento precoce, que é proibido falar no Brasil, fala-se em vacinas. E o que esse doutor, esse médico diz? Que nós precisamos de tempo para ter vacinas. É necessário anos para ter uma vacina segura. É como, ele compara o seguinte, é como uma pessoa que promete gerar um bebê saudável em 2 ou 3 meses. Isto não é possível, ele diz, porque precisa de 9 meses para uma criança nascer saudável. Como uma vacina, para que seja boa, segura e eficaz, não tem como ser feita em alguns meses, mas sim em muitos anos. Como vamos vacinar uma cidade inteira e acompanhar ela durante 3 anos para saber se obteve imunidade e agora querem fazer em 8 meses? É uma matemática que não fecha. E aí vem a pergunta que o Dr. Loyola faz: vacinar ou não? Aí ele diz o seguinte: o paciente tem o direito de decidir se vai ou não tomar vacina. Como médico, diz ele, Dr. Loyola, não recomendo e ele não tomará vacina. Se algum paciente precisar de carta para não tomar a vacina, ele chega a fazer para a pessoa na hora, pois não quer que sejamos cobaias de laboratório. Agora, se tiver vocação para ser porquinho da Índia, toma. E aí ele vai dizendo mais sobre os testes, sobre a questão da Anvisa, né, que as pessoas, na verdade, não deveriam beber e dirigir, não deveriam fumar, não deveriam estar acima do peso, deveriam fazer mais atividades físicas, mas isso tem evidências comprovadas disso tudo, sobre essas questões. O nosso corpo, diz o Dr. Loyola, tem 32,7 trilhões de células que convivem em harmonia. O nosso corpo humano é sadio e ele é capaz de, cognitivamente, de se defender. Então, dizer que nós precisamos de uma vacina tão rápida, ele fala sobre a doença são assintomáticas, daquelas que desenvolvem sintomas, 96% se curam com medidas usuais. De um modo geral, o Canadá foi o país que mais fez testes, 5,4 milhões de testes. Sabe qual a chance de uma pessoa morrer de Covid no Canadá? É 0,02%. A chance de uma pessoa morrer de Covid no Canadá é 99,97%. Veja bem, isso no pico da pandemia. Então, por que uma vacina feita às pressas, sem perfil de segurança adequada, sem perfil de eficácia adequada, sendo que a chance de não morrer é 97,97%, 99,97%, não faz sentido todo esse pânico. O vírus existe, ele causa, é uma doença potencialmente letal. Não reconhecer isso é um nível de categoria psiquiátrica. Assim como a azeitona existe, a gente pode comê-la e acontecer de nos engasgar e a pessoa morrer. Se torna potencialmente letal. Diz o Dr. Loyola, devemos ter sabedoria para saber dimensionar corretamente a questão do vírus. O que houve em torno dessa doença é 95 espetáculo mediático, 95 espetáculo mediático e 5% boa medicina. 73% das pessoas que morreram têm mais de 65 anos. As pessoas com menos de 19 anos, no mundo inteiro, a taxa de mortalidade do Covid é de 0,0007%. Não tem por que fechar escolas. Se a justificativa de não levar a criança para a escola é o medo
da transmissão, como outras profissões que funcionaram a todo vapor não transmitem para suas famílias e se expondo ao trabalho? Por que só as crianças que têm o menor risco nessa história não podem retomar suas atividades escolares? Se não tomar a vacina, o que pode acontecer com a pessoa? Devemos ficar atentos. E como, inclusive, eu não voto obrigatoriedade de vacina. Não voto. Quero dizer mais uma vez, porque existe uma legislação que protege o cidadão. Ninguém, nem o Estado, nem o secretário de saúde, nem médico, pode obrigar uma pessoa no exercício das suas faculdades mentais a se submeter a um tratamento que põe a vida dela em risco. Esta lei é a mesma utilizada para quem não quer se submeter à transfusão de sangue pelos testemunhos de Jeová. Teremos uma vacina que se tornará obrigatória, ela poderá causar um dano significativo, porque ela foi feita às pressas e não foi feita com o objetivo de tratar ninguém. Não se pode usar o corpo de ninguém para fazer uma guerra de narrativa. Isso é desumano, é um absurdo, é criminoso, diz o Dr. Loyola. Tem que ser muito claro, oferecer a vacina informando que ela talvez te proteja, mas que também talvez te mate. A vida é o bem mais precioso que temos. Não tome essa vacina, diz o Dr. Loyola, Dr. Alessandro Loyola. Vejam bem, nós estamos vivendo uma pandemia. Eu não sei o que vai matar mais. Se é o vírus, que é 0,0007 letal para jovens e que mata as pessoas com mais de 65 anos, mas 73% sequer tem, é menos do que uma gripezinha, como a oposição gosta de falar. Então, o que nós devemos fazer nesse momento? Nós devemos retomar as atividades econômicas, retomar as escolas, ter cuidados. Nós precisamos rediscutir a máscara. Eu, inclusive, fui um dos coautores da máscara. Só que eu estou vendo que as pessoas em praças, sozinhas nos locais, estão respirando o gás carbônico, e o gás, o oxigênio é o bem mais precioso do ser humano. Temos que rediscutir com os médicos, com os profissionais de saúde, com os terapeutas, porque quando falamos em saúde, nós temos uma gama de profissionais. Não são só os médicos, são as enfermeiras, são os agentes de saúde, são os terapeutas integrativos desse país, que entendem muito de saúde. Bem, então nós precisamos rediscutir o uso da máscara, porque senão as pessoas vão morrer mais de depressão, de problema mental. Aliás, os consultórios psiquiátricos estão lotados de gente. E nós precisamos prestar atenção para aquilo que está acontecendo no Brasil. Obrigado, deputado. As pessoas estão ficando doentes porque estão usando muitas coisas e que nós precisamos alertá-las e orientá-las para que a saúde... Obrigado, deputado Cherini. Em primeiro lugar, mas a saúde... Como voto PSD, deputado Cezinha de Madureira. PSD orienta não, senhor presidente. Está encerrada a votação. Sim, 25. Não, 396. Total, 421. Requerimento rejeitado. Para oferecer o parecer à medida provisória e às emendas de números 1 a 27, apresentadas conforme o caput do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, número 1 de 2020, concedo a palavra ao nobre deputado relator André de Paula. Grande relator. Deputado André de Paula vai já apresentar o parecer a essa medida provisória 987 de 2020, que prorroga benefícios fiscais a empresas automotivas instaladas na região norte, também na região nordeste e centro-oeste do país. O deputado André de Paula já apresenta o parecer. Senhores deputados, eu vou me permitir, presidente, passar a conclusão do voto, mas antes queria fazer algumas pequenas considerações. Eu vi aqui de alguns companheiros, e durante esse processo em que nós construímos o relatório, a preocupação de que isso se caracterizasse como um benefício fiscal novo. Já foi dito aqui pelo deputado Mauro Benevides Filho, mas eu quero repetir para deixar bastante claro, não é disso que tratamos.
nós estamos tratando sobre a prorrogação de um benefício fiscal que é dado à indústria automotiva nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Sempre foram tratadas em conjunto. Para nossa surpresa, essa matéria chegou a casa excluindo a região Centro-Oeste. E nós trabalhamos politicamente ao lado de toda a bancada do Estado de Goiás, de forma muito suprapartidária e sob a liderança, inclusive, do governador Ronaldo Caiado, para que nós pudéssemos construir um entendimento que permitisse que isso não ocorresse, porque eu me permito dizer, os efeitos dessa exclusão seriam dantescos para o Estado, para a economia, para os empregos que a indústria automotiva gera em Goiás. Portanto, primeiro eu queria acentuar que não se trata de um benefício novo, mas sim a prorrogação de uma situação fiscal que inicialmente ocorreria agora em 2020, e justo que eu também gostaria de destacar, nesse momento em que nós temos uma pandemia, em que as dificuldades no setor elas são internacionais, não dar esse tratamento ao Centro-Oeste seria, de fato, uma coisa muito que penalizaria demais, sobretudo o Estado de Goiás. Uma outra observação é que, quando nós falamos em benefícios fiscais, necessariamente temos que falar na compensação. A emenda número 1, que é uma emenda de autoria do deputado Glaustin Focos, da bancada de Goiás, que tem o apoio do Estado inteiro, ela propõe, ela se refere a esse benefício que eu queria chamar a atenção dos senhores. O benefício implica, não é, ele concedido, ele renovado, numa isenção fiscal de 150 milhões de reais. Para que os senhores tenham uma ideia, somente no estado de Goiás, a indústria automotiva, ela hoje emprega 6 mil trabalhadores diretamente e 21 mil de forma indireta. E ela prevê, de forma concreta, um investimento na ordem de 3 bilhões de reais esse ano. Ou seja, uma contrapartida para uma isenção fiscal de 150 milhões, objetivamente, a região já teria 3 bilhões de contrapartida. Acho que esses números por si só já falam de forma muito evidente. E, para finalizar e entrar no mérito do voto, eu queria destacar da minha alegria. Eu sou um deputado de Pernambuco, do Nordeste. Desde o primeiro momento, a nossa região estava contemplada pela medida provisória que chegou a esta casa, mas durante todo esse processo, quanto mais eu me debruçava sobre os números, sobre as implicações, sobre a penalização que isso ia trazer para a região Centro-Oeste, mais eu me convencia de que nós tínhamos a nossa casa que fazer aqui essa arrumação. E isso só foi possível, primeiro, destacar o papel de líder que foi exercido pelo governador de Goiás desde o primeiro momento. O governador Ronaldo Caiado, inclusive na solução final, que é uma solução que prevê a isenção de IOF nos fundos constitucionais da região, o governador foi determinante, porque foi a articulação política que ele fez com os demais governadores que permitiu assegurar essa contrapartida que agora nos permite ter o apoio e o encaminhamento favorável do governo a essa matéria. Portanto, senhor presidente, dizendo da minha alegria por poder trazer aqui com a contribuição desse esforço que foi feito, vindo a todos que queriam falar, trabalhando essa questão dentro do governo para que nós pudéssemos ter uma viabilidade para a sua aprovação na casa. Eu acho que nós estamos chegando ao final dessa matéria de forma a atender todos os requisitos legais necessários à aprovação dessa casa. Em conclusão, nós votamos pelo atendimento dos pressupostos constitucionais na medida provisória número 987, de 30 de junho de 2020, pela compatibilidade e adequação orçamentária e financeira da medida provisória 987, de 30 de junho de 2020, pela adequação orçamentária e financeira da emenda número 1, na forma do projeto de lei de conversão em anexo, pela inadequação orçamentária e financeira das emendas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 20, e eu aqui faço questão absoluta de dizer que aqui não vai nenhum juízo de mérito sobre as emendas, todas elas meritórias,
todas elas o relator gostaria muito de poder acatar, porque se tratam de benefícios importantes e inserções importantes, mas que, no meu juízo de valor, nesse momento, mais atrapalhariam do que beneficiariam, e algumas delas seria impossível acatar pelo reflexo econômico e pela não implicação orçamentária e financeira, são essas que eu estou, das emendas 3, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, dado o seu caráter meramente normativo, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa da medida provisória número 987, de 30 de junho de 2020, e das 27 emendas a ela apresentadas durante a fase inicial da tramitação. No mérito, pela aprovação na forma do projeto de lei de conversão em anexo da medida provisória número 987, de 30 de junho de 2020, e pela aprovação das emendas 1 e 19 e pela rejeição das demais emendas apresentadas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André de Paula. Parabéns pelo trabalho e pelo relatório. Passa-se a discussão. Para discutir a matéria, a deputada doutora Soraya Manato. Soraya Manato, aí? Não? Tá não? Deputado João Daniel. Tá? Os deputados vão começar a discutir o texto da medida provisória que foi apresentado, parecer agora mesmo pelo deputado André de Paula, e agora a discussão dessa MP a 987 de 2020, que prorroga incentivos fiscais para empresas automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Bibo Nunes. Jorge Sola. Está aí? Joseildo Ramos. Esse está aqui presente. Estou vendo ele aqui. Deputado Joseildo, libera o seu microfone aí. Eu acho que ele também não está ligado. Vamos lá. Marcon. Senhor presidente, Joseildo. Aqui é o deputado Joseildo, senhores deputados, senhoras deputadas, eu gostaria de usar esse espaço para cerrar fileiras com os nossos companheiros deputados e deputadas que ficaram extremamente indignados com a extinção de resoluções extremamente importantes no CONAMA. O CONAMA, que hoje, enquanto conselho, está desfigurado, reduziu a presença daqueles que representam a sociedade brasileira, demonstrando que o governo não quer partilhar olhares acerca daquilo que afeta diretamente o meio ambiente e a sociedade brasileira. Observe que extinguiu resoluções importantes sobre áreas de preservação permanente. Ao retirar essa obrigatoriedade de preservação permanente para manguezais e restingas, isso fica à disposição de cada estado, que poderá inaugurar, não é, uma disputa entre si, entre os diversos estados brasileiros, para a atração de investimentos de caráter imobiliário ou produtivo. É o caminho livre para a especulação imobiliária e a produção intensiva de peixes e crustáceos, principalmente o camarão, em áreas extremamente sensíveis. São berçários de espécies comerciais de altíssimo valor. Essas áreas têm um equilíbrio muito frágil do ponto de vista ambiental. Permitiu também a queima de embalagens e restos de agrotóxicos em fornos industriais, principalmente na indústria de cimento. Além disso, anula a obrigatoriedade de licença ambiental para projetos de irrigação. Isso é de uma gravidade muito grande, está destruindo
o arcabouço jurídico de licenciamento, de preservação ambiental, o arcabouço legal, a estrutura legal ligada ao meio ambiente no país como o nosso, é respeitada ainda hoje em todo o mundo. Mas esse governo é o governo da destruição. E esse ministro do meio ambiente, é exatamente aquele que estava falando sobre traquinagens que ele iria cometer. Passar a boiada enquanto a imprensa estivesse ocupada com os problemas gravíssimos da pandemia. Isso é coisa de moleque. Isso é coisa de quem não tem compromisso com a vida. Isso é coisa de quem não tem compromisso com a sociedade brasileira. Este, de fato, é o governo Bolsonaro para todo o país ver. Só não vê quem não quer. Senhor presidente. Pois não, deputado. Senhor presidente, boa tarde. Só um apelo, o deputado Jorge Sola foi chamado, mas deu um breve delay, mas ele está à disposição para poder falar agora, se Vossa Excelência assim o permitir. Jorge Sola foi chamado. Isso. Tá bom. Agora, 2 antes. Por favor, com a palavra o deputado Jorge Sola. Obrigado, presidente. Para a decisão. Claro, deputado Enio. Obrigado, nosso amigo presidente Miranda. Deixa eu pedir uma orientação para a mesa. O trabalho remoto é muito complicado e a gente tem muitas vezes problemas. Então, quando chamar, presidente, eu sei que não foi Vossa Excelência, foi o anterior, tem que dar o mínimo de tempo para poder abrir o microfone e a gente poder acessar. Obrigado por restabelecer o nosso tempo. É óbvio que nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque o atual governo está de forma acelerada destruindo os direitos da população brasileira. É um conjunto de emendas constitucionais retirando direitos, é um conjunto de leis destruindo aquilo que a população brasileira já tinha por parte do Estado e até mesmo portarias que estão esculpindo a golpes de marretada a destruição. Ontem nós vimos o que aconteceu no CONAMA. Eles mudaram o CONAMA, criaram um conselho com maioria deles que não tinha no conselho anterior. Deputado Joséildo, reduziram de mais de 90 para 26, se não me engano, o número de representantes do CONAMA. Criaram maioria e aí passa a boiada, destrói a proteção ambiental. Eles fazem, estão fazendo e querem fazer ainda mais de destruição. O Brasil não pode permitir uma situação dessa natureza. É a destruição dos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, da proteção, da legislação de proteção ambiental, dos orçamentos e das políticas públicas mais importantes na saúde, na educação, na assistência social, dos investimentos públicos em moradia, infraestrutura. É a destruição do patrimônio público. Veja o que estão fazendo com a Petrobras. Já entregaram Gazene, entregaram a BR Distribuidora, agora estão entregando plataformas, estão entregando postos, estão entregando refinarias. Aonde nós vamos parar, eu pergunto a vocês? Ainda tem a disfarçatez de querer apresentar um programa para substituir o Bolsa Família, tirando o dinheiro do Fundeb, presidente. O Fundeb que Vossa Excelência defendeu de forma tão ardorosa. Peço o seu apoio para que não permita que tire dinheiro do Fundeb. Não podemos aceitar o processo acelerado de devastação que estão fazendo. Aquela reunião de abril, aquela reunião do Conselho do Crime, aquela reunião fatídica que mostrou quais são os interesses desse governo, que desnudou o que esse governo pretende fazer. Temos um presidente que é o maior aliado do vírus. Estamos nos aproximando de 150 mil mortes nesse país. 150 mil mortes, Bolsonaro. E a maioria, você é o responsável, sim, porque está, desde o início, propagando o que não deve ser feito. Tirou a liderança do Ministério da Saúde, criou uma incapacidade de resposta pelo Ministério da Saúde no enfrentamento da pandemia. Nós não podemos continuar aceitando isso, presidente.
todos nós temos responsabilidade de salvar esse país, tirar o processo de destruição Obrigado, sem deputado. custo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora com a palavra o deputado Marcon, para falar contrário à matéria. O deputado Marcon está... No sistema não está. Ok, passamos para o próximo. Deputado Reginaldo Lopes, para falar a favor. Está liberado o seu microfone, deputado Reginaldo. Olá, presidente, deputados e deputadas. Eu sou favorável à medida provisória, mas compreendo que, de fato, após a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia de hoje, falando em criar renda cidadã e retirar 5% dos recursos do Fundeb, nós precisamos constituir, ou retomar, melhor dizendo, a nossa comissão especial da Câmara dos Deputados para debater os incentivos fiscais, tributários e creditícios do país. Esses incentivos chegaram a uma casa de mais de 400 bilhões de reais. E é fundamental, nesse momento, que o Brasil precisa encontrar espaço orçamentário para garantir um programa de renda, e eu defendo universal e incondicional. Acho que esse deve ser o horizonte das políticas públicas, garantir um programa universal, incondicional. Garantir a médio e longo prazo uma renda como um princípio de todos os brasileiros e brasileiras para os 210 milhões. Mas, lógico, sempre priorizando os que mais precisam. Nesse caso, eu sou defensor que no ano de 2021 é inadmissível, inaceitável que ocorra uma redução dos brasileiros e brasileiras que são beneficiados pelo auxílio financeiro. E para a gente conseguir manter o equilíbrio das contas públicas e, ao mesmo tempo, atender os mais vulneráveis, e é o papel do Estado atender os mais fracos, nós precisamos encontrar as fontes de financiamento. E não é retirando recursos da porta de saída das políticas sociais. Escola, educação é a porta de saída. É o projeto estratégico de construção de uma nova nação, de um projeto de país, aonde nós podemos investir a médio e longo prazo numa nova indústria para esse país, uma indústria de baixo carbono, uma indústria inteligente, uma indústria 4.0, e também aonde nós podemos se tornar o maior exportador de alimentos do mundo, mas alimentos mais saudáveis. Ganhar o mundo, alimentar o mundo, lógico, cumprir o primeiro dever, que é não deixar nenhum brasileiro e brasileira com fome, porque agora são 10 milhões de brasileiros que voltaram para a fome, para o mapa da fome. Portanto, nós temos sim fontes alternativas. Nós queremos aqui denunciar, repudiar as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, de buscar retirar 5% do Fundeb para criar um programa de renda, mas também apresentar o anúncio, como falava muito bem Paulo Freire, para cada denúncia um anúncio. E o nosso anúncio, que é fundamental, rever os incentivos fiscais tributários e tributar as grandes fortunas nesse país para a gente deputado. fazer o programa Renda Brasil. Agora, para fazer uso da palavra, convido para falar contrário o deputado Vicentinho. Vicentinho está aí? Não? Deputada Érica Cocai, para falar a favor da matéria. Esse programa, ele amplia o prazo de atuação dele e, ao mesmo tempo, ele amplia também a sua abrangência para incluir outras regiões aqui no Brasil. Então, o programa que ele se dá no momento que há um trançar de crises nesse país. Esse país vivencia uma crise sanitária, são mais de 142 mil pessoas que morreram. E quem morre ou quem parte sempre é amor de alguém. Portanto, sempre deixa o rastro de lágrimas e de dor, que é desconsiderado pelo presidente da República. Mas também uma crise econômica, de 60 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de subemprego, desalento ou em desempregados. Então, portanto, essa crise sanitária, essa crise econômica, soma-se a uma crise social.
É uma crise ética, porque o presidente da República não consegue explicar por que a sua esposa recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz. Mas também se soma uma crise ambiental, uma crise institucional, um passar a boiada, uma granada no bolso e no corpo deste povo brasileiro. É isso que nós estamos vivenciando. E o presidente da República apenas se preocupa em proteger a sua família e em capturar o Estado. A reforma administrativa, ela é uma reforma antirrepublicana, ela é antissocial, ela é antidemocrática, ela é antidesenvolvimentista, porque ela, dentre outras coisas, busca fazer com que o papel do Estado seja secundarizado e, ao mesmo tempo, busca se apropriar do próprio Estado. É isso que está acontecendo no Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente foi sequestrado por uma política antiambiental. Assim como o Ministério dos Direitos das Mulheres foi sequestrado por uma política antifeminista. A Fundação Palmares sequestrado por uma política racista. E o Estado ele vai sendo sequestrado para servir a lógica do presidente da República. Nós estamos vencendo uma crise republicana imensa, uma crise democrática. Esta desconstrução do CONAMA para passar a boiada com os cascos que vão rasgando o solo do povo brasileiro, que vão rasgando as possibilidades de que nós tenhamos um país que seja um país que vivencie a sua própria grandeza. Então, portanto, nós estamos vencendo estas crises, e nestas crises é fundamental que se programe incentivos para a manutenção do próprio emprego. Aliás, estes incentivos, eles também implicam no desenvolvimento da pesquisa, no investimento no próprio desenvolvimento, para que o Brasil possa recompor as suas cadeias produtivas e nós não tenhamos que vivenciar uma nação que Guedes colocou de joelhos para o capital financeiro. Por isso nós somos favoráveis à medida provisória. Obrigado, deputada. Agora convido a deputada Bia Kiss para falar como última a discutir a matéria. Senhor presidente, Luiz Lima, meu colega de bancada, meus cumprimentos e a todos os colegas presentes. Em primeiro lugar, eu quero dizer que essa medida provisória ela é muito importante, mas que ela tinha um defeito. Ela não contemplava a região centro-oeste. Ela contemplava as demais regiões e, por isso, houve essa correção e agora é preciso que a gente aprove o relatório com essa retificação para que se faça justiça também à região centro-oeste. Queria dizer aqui, senhor presidente, que na quinta-feira passada, a Polícia Federal deflagrou a Operação Crassa, que tem como intuito combater a exploração ilegal de diamantes na reserva de Roosevelt, em Rondônia. Os diamantes dessa reserva são considerados dentre os mais valiosos do mundo. E dentre os alvos da operação, vejam só, garimpeiros, empresários e indígenas, senhor presidente. Veja a gravidade dessa situação. Os diamantes são retirados de forma ilegal da reserva e são avaliados por intermediários. Ai, meu Deus do céu. Senhor presidente, me ouve? Escuto, deputada. Pode seguir. É porque houve uma interrupção aqui, me perdoe. Então, eles são avaliados por intermediários e levados para serem vendidos em joalherias em São Paulo e no exterior. E aí nós percebemos qual é a grande interesse das pessoas, de ONGs, de países estrangeiros e até mesmo de adversários do presidente Bolsonaro, que não se conformam com o fato do governo, do presidente Bolsonaro, do ministro Ricardo Salles, dar um basta a essa exploração. E lembramos de Enéas Carneiro, que dizia que o interesse das pessoas estrangeiras não eram pelo bem da Amazônia, mas sim pelos bens da nossa Amazônia. Eu tenho orgulho de ter como presidente da República Jair Messias Bolsonaro, um patriota, e como ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o melhor ministro do Meio Ambiente que já houve na história desse país. Alguém que vai combater o fogo no Pantanal,
que sobe em combate nos aviões, participa junto, que acompanha o sofrimento daqueles que estão lá. E está interessado, sim, nas nossas reservas, no meio ambiente, na preservação e na soberania do nosso país. Esses conselhos, o que está havendo é o desaparelhamento deles, porque infelizmente foram tomados por pessoas que não têm amor a essa pátria. Então quero dizer que essa operação que foi deflagrada pela Polícia Federal, ela revela um esquema corrupto que foi estancado pelo atual governo. Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria que a minha fala constasse da voz do Brasil. Muito obrigada. Acatado o seu pedido. Declaro encerrada a discussão. Importante decisão do presidente. Comunico ao plenário que a medida provisória 987/2020 recebeu 32 emendas. Na esteira do entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal e no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.127, ocorrido em 15 de outubro de 2015, e nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei Complementar número 95 de 1998 e dos artigos 55, parágrafo único e 125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, considero como não inscritas as emendas de número 5, 13, 15 e 24 e a emenda de plenário de número 3, por não guardarem a relação temática com a medida provisória número 987/2020. Para oferecer parecer às emendas de plenário apresentadas à medida provisória conforme parágrafo 1º do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, conceda a palavra ao deputado André de Paula. Senhor presidente, eu vou fazer como fiz. No primeiro momento, vou direto ao voto. Ante o exposto pela comissão mista, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as emendas de plenário com apoiamento regimental, pela não adequação financeira e orçamentária das emendas 4 e 5 de plenário, pela não implicação orçamentária e financeira das emendas 1 e 2 de plenário e, no mérito, pela sua rejeição. Senhor presidente, eu só queria reforçar, porque eu tenho recebi durante esse período e agora mesmo tenho recebido muitos contatos, telefonemas de companheiros que a inadequação é financeira. Eu não estou entrando aqui de forma nenhuma no mérito. Quero, inclusive, parabenizar os companheiros que, na defesa do seu estado, da sua região, reivindicavam a inclusão deles também. Por exemplo, o companheiro Luizão Goulart, o companheiro Toninho do Ixam, enfim, companheiros que, com todas as razões, apresentaram destaques que eu apenas não pude recebê-los em função da sua inadequação financeira. Muito obrigado, presidente. Agradeço, deputado. Requerimento de votação artigo por artigo. Requer nos termos do artigo 117, 8º do Regimento Interno, que a votação da MPV 987/2020 ocorra artigo por artigo. Requerimento do Novo e do PSOL. Para encaminhar favorável ao requerimento, Marcel Van Hatten. Deputada Sâmia Bonfim. Me ouve, presidente? Lhe escuto bem, deputada. Obrigada. Presidente, primeiro é importante destacar que nós estamos num contexto em que a temática ambiental tem muito apelo na sociedade brasileira. Eu quero aproveitar, inclusive, para mencionar a votação do CONAMA no dia de ontem, que não é um separado, né, de toda essa nossa discussão. Afinal de contas, ontem o CONAMA revogou as portarias 302 e 303, que dispunham sobre a proteção da nossa biodiversidade marinha. Isso é muito grave, mas isso diz respeito principalmente ao fato de que o CONAMA, desde o ano passado, foi sequestrado pelo governo Bolsonaro. Ele reduziu o número de membros e restringiu a participação da sociedade civil. Ou seja, o CONAMA hoje atua como uma correia de transmissão do senhor ministro Ricardo Salles, que é um grande irresponsável. Eu vi uma representante do governo ir à tribuna dizendo que ele foi o melhor ministro do meio ambiente da história do nosso país, e ela só pode estar de brincadeira, não sabe o que está acontecendo com o Pantanal, não sabe que está passando a boiada e destruindo o meio ambiente. Por que eu coloco isso? Porque
que um dos temas que nos preocupam nessa medida provisória é seguir com essa lógica de concessão de privilégios tributários só para determinadas regiões do país e para um setor que é justamente o de automóveis, que contribuem muito com a proliferação de emissão de gases que prejudicam muito o meio ambiente no nosso país. Acho que a gente precisa ter uma discussão muito responsável sobre isso. Em segundo lugar, acho que qualquer medida de extensão do prazo de concessão tributária tem que ter alguns critérios mínimos de manutenção dos empregos. Afinal de contas, a gente está falando do setor produtivo, é disso que se trata, garantir que as pessoas que trabalham possam continuar com seus trabalhos, continuar com seus rendimentos. E nós não vimos nessa medida provisória, da forma como ela foi apresentada, nenhuma disposição em garantir essa contrapartida. Veja, já foi prorrogada 2 vezes, né, de 2010, primeiro 2015, depois para 2020, e nessa proposta a ideia é que tenha uma prorrogação até 2025, sem que nenhum desses critérios possam ser atendidos. Por isso que nós estamos propondo a votação ponto a ponto, que na verdade diz respeito a um método de obstrução. E sem contar com o fato, como eu já destaquei no início, de que é inadmissível a forma como a pauta das sessões estão sendo construídas. Não tem diálogo, não tem debate, se coloca aquilo que sabe-se lá quem deseja. Dessa forma, a gente não tem como aceitar que se caminhe numa normalidade. O Brasil está numa situação caótica, a população ficando com fome, desempregada, miserável, e a gente voltando novamente privilégios para um setor dos empresariados sem pensar nos trabalhadores. Nós não vamos compactuar com isso. Obrigado, deputado Sâmia. Orientação de bancada. Eu queria fazer uma proposta para todos os líderes, tendo em vista a última votação. Isso aqui é um pacote de obstrução, todos votaram o contrário. Se poderia votar não para todo mundo, com exceção do Novo e do PSOL. Se todos os líderes concordarem, a gente segue rápido nessa matéria. Sim, presidente. Sim. Por favor. O PL concorda, senhor presidente. Por favor, coloque não para todos. Cidadania concorda, senhor presidente. Cidadania. Muito obrigado pela compreensão, líderes. O republicano também, presidente. PSDB, sim. Não para todos. PSDB. Menos para o Novo e para o pessoal. Obrigado, líderes. Agitado. Em votação, o requerimento, aqueles que forem a favor, permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento. Passa-se a votação. Esse requerimento rejeitado, eu pedi a votação artigo por artigo da medida provisória. E agora já votação do parecer, naquele momento em que o relator apresenta o parecer favorável em relação aos pressupostos constitucionais da medida provisória. O artigo 8º da resolução número 1 de 2002, da CN, para encaminhar o parecer favorável, Érica Cocai. Deputada, a senhora está com a palavra. Presidente, é muito importante que nós possamos incluir o Centro-Oeste nestas condições que estão dadas na medida provisória. Eu, como de Brasília, tenho a informação de que isso vai representar investimentos aqui no Distrito Federal. E é óbvio que são investimentos que têm que ter a preocupação ambiental, que deve perpassar todos os investimentos produtivos no nosso país. A preocupação com o meio ambiente é absolutamente fundamental. Por isso é que eu fico muito assustada com a fala que acabei de escutar, a fala que disse que o atual ministro do Meio Ambiente, que exerce uma política antiambiental, é o melhor ministro que esse país já teve no meio ambiente. Ora, se a gente considerar a redução do desmatamento na Amazônia durante os governos Lula, e se nós considerarmos o aumento do desmatamento na Amazônia no governo Bolsonaro, nós vamos ver que esta afirmação não resiste aos fatos. Aliás, todo mundo tem um orgulho que merece. Agora, dizer que há um desaparelhamento do CONAMA, eu só entendo por alguém que não consegue raciocinar de acordo com princípios democráticos. Porque a sociedade civil foi praticamente excluída do CONAMA. Ele não é mais um órgão que possa debater as questões ambientais.
Ele é um órgão que está dominado pelo próprio Poder Executivo e, ao mesmo tempo, dominado em parceria com segmentos empresariais. Aliás, houve uma redução drástica dos membros do próprio CONAMA. Esta construção e essa participação da sociedade civil, ela é fundamental para assegurar o tecimento democrático, que tem sido destruído todos os dias pelo presidente da República, que coloca a democracia para dançar na beira do abismo, que está testando as instituições todos os dias. Portanto, dizer que o que aconteceu no CONAMA é um desaparelhamento é de quem concorda com as salas escuras de tortura, é de quem concorda com o silenciamento, é de quem ataca as instituições porque exercem as suas funções republicanas. Mas, para além disso, dizer que nós temos um grande governo em gestão ambiental, com esse nível de focos de fogo, no Pantanal, o Pantanal está derretendo, parcela substancial do Pantanal está se transformando em cinzas. Como esse governo quer que se transforme em cinzas a dignidade do povo, como quer que se transforme em cinzas a democracia. Por isso, eu repito, cada um tem o orgulho que merece. O 4 horas agora. Posso ir lá pegar o carregador e ir? A política ambiental deste governo é um assinte contra os originários, é um assinte contra esse país, é um assinte contra a mata desse país, contra a floresta de seus povos. Por isso, ainda que sejamos favoráveis à medida provisória, é preciso assegurar que ela tem que respeitar nos seus investimentos e nos seus incentivos o processo e o desenvolvimento Obrigado, deputada. ambiental. Orientação de bancada. Não, presidente. Orientação de bancada, PT. É que eu estou esperando o painel aqui. Um estava esperando o outro. Senhor presidente, é importante destacar nessa medida provisória o conceito que o Partido dos Trabalhadores tem do papel do Estado. O Estado é fundamental em momentos como esse. Com esse novo relatório, escrito agora pelo relator, essa nova emenda que ele apresenta, você tem ampliação de regiões, você tem redução de desigualdade social e, principalmente, a motivação para o incentivo ao emprego. É o Estado interferindo na economia e garantindo uma sociedade mais justa e desenvolvida. O PT defende isso fora da crise da pandemia. E quando no seu governo Lula e Dilma nós fizemos isso e deu muito resultado. Tanto que foi no nosso governo que começou essa política e está sendo continuada agora pelo governo Bolsonaro, para ver como o nosso governo fez coisas boas, além de outras que o governo também copia. Nós votamos favoravelmente ao texto do relator e queremos votar imediatamente. Será que a gente poderia colocar favorável ao texto do relator para todos? Será que todos concordam? Eu gostaria de falar, senhor presidente. Não, tudo bem. Eu gostaria de falar. Obviamente, quem quiser falar, a gente vai deixar. Pela minoria. Mas eu vou então colocar. Viu, Léo? Republicanos concordam, presidente. A matéria tem acordo, presidente. Eu dou a palavra para o deputado Giovanni Cherini, depois para a Érica Cocai. Os deputados todos concordam. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero, em primeiro lugar, dizer que o PL concorda, sim, em relação aos pressupostos constitucionais, porém eu preciso fazer uma defesa pessoal. Pode ser a partir das 17h30. Está em microfone aberto, senhor presidente. Microfone aberto. Aí, agora melhorou. Então, senhor presidente, eu preciso fazer uma defesa pessoal como gaúcho, como sulista, que lamento muito o relator ter deixado essa concorrência desleal entre os estados. E o relator colocou que o destaque é inadequado financeiramente. Eu reforço que nada tem relação com aquilo que está sendo produzido hoje na região sul do Brasil. Um eventual incentivo seria apenas para novos investimentos. O relator não prestou atenção que a nossa luta, que a nossa disputa é com o México, é com a Coreia, não é entre os estados. Nós do Sul, que produzimos tratores, que produzimos automotriz, que produzimos caminhões, que produzimos automóveis, fomos extremamente prejudicados com essa medida provisória.
Então, senhor presidente, deputado. quem sabe a gente possa um dia ainda recuperar isso. Mas quero protestar. O sul do Brasil foi prejudicado Obrigado, deputado. Deputado Célio Silveira, do PSDB. O relator não entendeu e eu faço esse registro. Célio Silveira, PSDB. Libera o microfone aí no seu aparelho, Célio. Senhor presidente. Pois não. Está ouvindo, senhor presidente? Perfeitamente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa medida provisória é muito importante para nós do Centro-Oeste, neste momento de grande dificuldade que não só o Brasil, mas o mundo passa, onde todo mundo está procurando dar incentivos, e nós precisamos desses incentivos também para o Centro-Oeste, que recentemente foi dado para o Nordeste, e nós somos totalmente a favor que incentive o Nordeste na indústria automotiva. Para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós perdemos mais de 23 mil empregos na nossa região, e isso nesse momento de dificuldade é extremamente prejudicial à nossa região. O que estamos pedindo é isonomia. Obrigado, deputado. Obrigado. Tudo bem, presidente. Érica Cocai. Presidente, a minoria ainda que tenha divergência na sua própria base, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiro, como disse o deputado Enio, a função do Estado como propulsor do desenvolvimento econômico, da existência de um projeto de desenvolvimento econômico que possa fazer com que nós eliminemos as desigualdades regionais. Esse projeto, ao incluir o Centro-Oeste, ao incluir o Norte, ele ajuda a eliminar as desigualdades regionais, assim como a Eletrobras o faz também, e eles querem privatizar e entregar a Eletrobras. E dizer que é um absurdo que, na proposta de reforma administrativa, o Estado ele tem uma posição secundária ou tem uma atuação subsidiária à própria iniciativa privada. É tirar a capacidade de planejamento e indutor do desenvolvimento nacional, que é tão peculiar da própria atuação do Estado. E, por fim, fazer uma menção ao deputado Chico Vigilante, aqui do Distrito Federal, da Câmara Legislativa, que tem feito um acompanhamento passo a passo dessa medida provisória, preocupado com o desenvolvimento do próprio DF e construindo as condições para o DF enfrentar o seu próprio desemprego, enfrentar um subdesenvolvimento nesta área. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovado o parecer. Passa-se ao mérito. Em votação, parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. Tem alguém inscrito para falar? Apresentação de bancada. Podemos? Sim. Sim, presidente. Tudo, pode fazer. Obrigado, líder máximo. Da maior bancada é o líder máximo. Se fosse. Presidente, deputado Molon. Eu gostaria apenas de constar o voto não ao não atendimento aos pressupostos constitucionais, porque uma emenda nossa que previa outra fonte de compensação financeira para respaldar esse benefício, que foi apresentada como emenda, foi rejeitada pelo relator como inadequada financeira e orçamentariamente. No nosso entendimento, ela é adequada financeira e orçamentariamente, por isso eu gostaria apenas de registrar o voto do PSB nessa votação como não. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Zé Medeiros, estou sentindo que Vossa Excelência quer falar, mas o seu microfone está cortado aí. Libera aí no seu aparelho. Presidente, só para registrar, é bem rápido. Eu estou vendo muita gente se pronunciando sobre essa emenda e contrariamente, como se fosse uma coisa muito ruim para o Brasil tentar fazer um controle da desigualdade entre os estados, fazendo um equilíbrio como essa medida. Senhor presidente, eu vi algumas pessoas falar agora há pouco, pessoas que com certeza nunca
pisaram no Mato Grosso, nunca pisaram em Goiás, não sabem as peculiaridades desse estado. E por incrível que pareça, são gente que vive com o trabalhador rural na boca, dizendo que defende essas pessoas, e não sabe que o FCO, que essas medidas servem justamente para ajudar esses estados a mitigar um pouco o desequilíbrio. Por exemplo, talvez essas pessoas não sabem que toda a nossa produção, a gente não arrecada imposto por causa da Lei Candir, que ajuda as exportações do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado Medeiros. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado o parecer. Em votação, o projeto de lei de conversão, ressalvados os destaques. Podemos seguir aqui, sim, para todos. Se tem alguém que quer não, se manifeste, por favor. Vou dar o tempo. Sim, senhor presidente. Algum líder? MDB encaminha sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Renato. Sim para todos. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Está aprovada a medida provisória número 987 de 2020, na forma do projeto de lei de conversão, ressalvados os destaques. Em votação, as emendas de plenário ao projeto de lei de conversão, com parecer pela rejeição, ressalvados os destaques. Não para todos. Não para todos. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitadas as emendas. Destaque de bancada número 3. Requer nos termos do artigo 1612, parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque para a votação da emenda de comissão de número 2. Deputada Sâmia Bonfim, para encaminhamento. Não está? Deputada Luísa... está entrando ali, conectando. Deputada Luísa Erundina. Tá? Bom, não estando presente. Tá ou não tá? Erundina, tem que liberar o seu microfone aí. Chegou um CDX em casa. Corta aí. Juninho quer saber. Tá não, né? Segue. Orientação de bancada. Presidente, aqui é a deputada Sâmia. Se a Erundina não estando, eu posso fazer a defesa? Claro, nosso destaque, por gentileza? Claro, 3 Obrigada, minutos. Presidente. Obrigada, eu estava aguardando o microfone dela, mas não tem problema, eu posso apresentar também. Bom, esse nosso destaque é justamente colocando como uma necessidade, uma obrigatoriedade que hajam contrapartidas do ponto de vista da preservação ambiental. Como eu já apresentei em outros momentos, infelizmente, o setor automobilístico é um dos que mais prejudicam o nosso meio ambiente. E a gente acha que num contexto em que está sendo discutido no ponto de vista internacional uma grande preocupação sobre a forma como o ministro Ricardo Salles e o governo Bolsonaro vem lidando com o meio ambiente, é fundamental que à medida em que você estende o prazo para essa concessão tributária, para esse incentivo fiscal de 32%, é necessário que no texto conste obrigatoriamente que tem uma preocupação com os impactos ambientais, ou seja, medidas que a sociedade civil já estabeleceu historicamente como que precisam ser incorporadas por essas empresas, por aqueles que produzem na área de automobilísticas no país. Além disso, eu gostaria de aproveitar o tempo para falar da necessidade, senhor presidente, que a gente paute o PDL apresentado pelo PSOL no ano passado, que é o PDL 340 de 2019. Ele visa modificar a intervenção que o governo Bolsonaro fez sobre o CONAMA. E é isso que está dando base de sustentação para tantas votações absurdas que prejudicam o meio ambiente no nosso país. Veja, havia cerca de 100 membros no CONAMA, boa parte deles eram representantes da sociedade civil. Agora tem somente 22 membros, eles ligados ao empresariado e também ao governo Bolsonaro.
Isso faz com que ele seja uma correia de transmissão das medidas do senhor Ricardo Salles, e não mais um órgão de controle, não mais um órgão de participação popular, de participação da sociedade civil. Nós estamos recolhendo assinaturas para que a gente possa pautá-lo em regime de urgência. É necessário, claro, a revogação das decisões no dia de ontem do CONAMA, que fere as áreas de preservação ambiental de Restinga, né, onde tem a nossa maior biodiversidade marítima, mas também é necessário rever a forma como o CONAMA é instituído, porque é justamente isso que faz com que a gente tenha um prejuízo gigantesco nas áreas ambientais. Hoje a reunião da Frente Ambientalista tirou isso como encaminhamento, e eu peço para que todas as bancadas e parlamentares que tenham um compromisso com o meio ambiente e que estão preocupados com o tema, inclusive com a vergonha que o Brasil passa em nível internacional, que assinem o nosso requerimento e que possam ser parte da defesa do meio ambiente, do enfrentamento ao senhor ministro Ricardo Salles. Obrigada. Como voto novo nesta aqui e já justificando a outra, eu vou te dar um tempinho maior. Tá bom, deputado Vinícius? Essa daqui é o quê? Presidente, só para justificar no mérito, né, da MP, a orientação é não, tá? Para registrar, porque foi todos os partidos sim, o novo precisa registrar a posição não. E no destaque? Nesse destaque, a orientação nossa também é não. Não. PT, deputado Enio. Senhor presidente, em épocas de governo Bolsonaro e ministro Salles, onde o meio ambiente é absolutamente desrespeitado, a emenda do PSOL vem em boa hora. Aliás, essa proposta de emenda deveríamos transformá-la num projeto de lei que estivesse presente em todo e qualquer financiamento, incentivo que fosse dado a uma empresa ou mesmo a agronegócio, que houvesse esse tipo de exigência e um aprofundamento do cumprimento desse tipo de coisa. Nesse sentido, nós votamos sim à emenda. PSL, como vota? Peternelli. PL, Cherini. Senhor presidente, nós votamos favoravelmente, ao contrário a essa emenda do PSOL, e eu gostaria também de dizer que eu, quando me elegi deputado, eu me elegi para fazer leis. Quando eu cheguei em Brasília, eu logo percebi que quem faz leis não é deputado e nem senador. É o CONAMA, os conselhos de educação, os conselhos de saúde, os conselhos disso, os conselhos daquilo. Eu sempre achei que quem tem que fazer leis é o Congresso Nacional, ainda mais leis ambientais. E, infelizmente, algumas pessoas da oposição, eles mordem e assopram. Eles defendem o desenvolvimento, mas também querem que não se mexa no meio ambiente. Nós temos que fazer desenvolvimento sustentável nesse país. Não adianta você querer produzir alimentos sem você mexer na terra para plantar. Então, parabéns ao ministro Ricardo Salles, que está fazendo esse trabalho como ninguém. Parabéns, estamos felizes com o trabalho dele. PP. O PL vota não. Não estou orientando pelo PP. Democratas, Luiz Miranda. Senhor presidente, nós somos a favor do texto do relator. Acho que o texto ficou extremamente primoroso, atendendo a todos. Houve um longo diálogo para chegar nesse texto e não acredito que agora, nos 45 segundos do tempo, nós temos que fazer qualquer tipo de modificação. Quero parabenizar a relatoria, nossa presidência, acelerando aí os processos na data de hoje, e nós vamos votar não, rejeitando a emenda do PSOL. MDB. Republicanos, Vinícius. Presidente Marcos, essa questão ambiental já tem previsão legislativa. Então não é necessário colocarmos aí, dentro de destaques, essa possibilidade. Então, por conta disso, republicanos encaminham o voto não. PSD. Deputado. Quem está orientando pelo PSD? Domingos Sávio, PSDB. Senhor presidente, apenas verifico se o deputado Célio de Goiás estiver presente. Ele queria orientar, PSDB. Não está presente. Gostaria de passar a palavra para o Célio não fazer está a presente, orientação. não está presente. Não? Bom, a orientação do PSDB é a favor do projeto. Queria agradecer ao relator que, no seu substitutivo e com muita justiça,
incluiu a região da Sudene, e isso alcança o norte de Minas e também o norte do Espírito Santo, porque nós estamos falando de incentivo para regiões que precisam também de melhorar o seu IDH, que pese hoje o Centro-Oeste ser também já uma das locomotivas do Brasil em desenvolvimento. Nós reconhecemos que é importante, nesse momento, que o país continue preservando algumas formas de incentivo para gerar emprego, para gerar crescimento do país. Obrigado. Como vota o PSB, Sandro Moron? Presidente, nós votamos sim, o destaque é correto, a emenda é correta, não há nenhum prejuízo em aprovar essa emenda, que estabelece a adoção de mecanismos para tornar menos agressivo ao meio ambiente o uso de veículos automotivos, obrigar a indústria a se adaptar a normas ambientais mais avançadas. É o mesmo que a Alemanha faz para os carros que circulam na Alemanha, que os Estados Unidos fazem para os carros que circulam nos Estados Unidos, que a França faz para os carros que circulam na França. Por que não garantir também carros mais modernos e que protegem mais o meio ambiente entre nós? Não há razão nenhuma para se votar contra isso, é uma questão até de informação. Por essa razão, nós votaremos sim a favor da emenda do PSOL, o destaque correto, na razão para não apoiá-la, a não ser o desprezo pelo ar que as pessoas respiram. Por essa razão, votaremos sim. Deputada Flávia, PDT. Presidente, eu queria aqui, em nome da bancada do PDT, elogiar o parecer apresentado pelo deputado André de Paula. Todo o trabalho que ele fez foi impecável na construção da aprovação desse texto, a CMP, que é tão importante para alguns estados do Brasil. Quero agradecer aí o apoio de todos os parlamentares que foram sensíveis a essa questão, num momento tão importante, onde nós temos que trabalhar para preservar empregos. E quero dizer ao PSOL, através da deputada Sâmia, grande deputada que apresentou aí essa emenda, que na verdade é louvável a intenção da emenda, mas ela traz aí uma demanda, uma condição a mais do que havia sido pactuado na época do contrato de incentivo com essas empresas. E o mais grave, presidente, é que ela vem com um prazo que já expirou. Então, essa emenda, ela traria essa condição para a empresa num prazo que venceu em agosto. Então, daí a impossibilidade do nosso relator, que fez aí um trabalho atendendo a muitas demandas, de atender essa emenda. Por Obrigado. Isso, a PDT encaminha contra o destaque do PSOL. Não. Deputado André de Paula, PSD. Senhor presidente, o PSD encaminha não, mas eu queria fazer uma observação. Durante o relatório, a leitura do relatório, eu disse que, do ponto de vista do mérito, muitas emendas eu gostaria muito de ter atendido. Essa é uma delas. Eu tive o privilégio, presidente, de ser o presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa. E eu tenho toda uma construção de muita sensibilidade em relação a essa matéria. Mas, nesse momento, a compreensão primeiro, era uma prorrogação. Nós estamos num momento de pandemia, com uma série de dificuldades para encontrar a discussão de forma a viabilizar essa conquista, sem prejudicar aquilo que é fundamental, que é exatamente a nossa intenção de prorrogar esses incentivos do Nordeste e do Centro-Oeste. Por isso, eu encaminho não, fazendo a ressalva de que a emenda ela é meritória. Obrigado, deputado André. Deputado Zé Silva, acrescentando o tempo de líder do Solidariedade. Caro presidente, colegas parlamentares, eu também quero destacar a importância do mérito desse destaque, até porque nós temos a pauta sustentável da Câmara dos Deputados, que eu tenho a honra de ter um dos projetos fundamentais, que é do crédito floresta, que vai permitir deixar de fiscalizar, deixar de multar o produtor e se incentivá-lo a preservar as florestas nativas e principalmente mostrando que a floresta nativa, especialmente no bioma amazônico, ela é muito mais rentável do que você tirar essa floresta para plantar outro tipo de culturas da nossa agricultura. Mas, nesse momento, nós também orientamos não ao destaque. Bem, presidente, como honrosamente presidente do Solidariedade, na minha querida Minas Gerais, terra de Tancredo, terra de Juscelino Kubitschek e tantos outros líderes que inspiraram, talvez pelas montanhas de Minas, os ares de liberdade, eu quero aqui destacar o crescimento do Partido Solidariedade, crescimento com sustentabilidade. Nós estamos lá com mais de 3.300
candidatos e candidatas a prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, prefeitas, e por isso eu quero aqui agradecer todos aqueles que acreditaram nesse momento que é o mais solene da democracia, que é o momento da eleição. A eleição para a política é um momento importantíssimo, é onde ali os eleitores, a população, os candidatos deixam, especialmente os candidatos, deixam de cuidar dos seus próprios interesses e passam a colocar-se à disposição para cuidar da vida das pessoas. É um momento tão solene que, no ato do voto, as pessoas transferem a responsabilidade de cuidar do futuro da educação, da saúde, da infraestrutura, da agricultura familiar, da assistência técnica, ou seja, cuidar da vida das famílias onde as pessoas efetivamente vivem e sobrevivem, que são nos municípios. Então quero agradecer aqui a direção nacional do nosso partido, da Fundação 1º de Maio, que investe efetivamente na formação de militância, as bandeiras do nosso partido, que cada vez mais se consolida como o partido da agricultura familiar, da reforma agrária, da sustentabilidade e de bandeiras importantes, de não arredar um milímetro a nossa luta, a nossa arena dos direitos dos trabalhadores, mas com a perspectiva que é preciso que tenha os empresários fazendo os investimentos, que tenha a agricultura produzindo para o mercado interno com a nossa agricultura familiar, e que a agricultura não familiar, que garante o superávit da balança comercial através da exportação de commodities. Então é assim que eu quero aqui celebrar essas eleições municipais em todo o Brasil, mas especialmente na nossa querida Minas Gerais, através das nossas candidatas a vereadoras, a prefeitas, vice-prefeitas, dos nossos candidatos a vereadores, candidatos a vice-prefeitos e prefeitos. E tenho certeza que vai imperar, nesse momento, até o dia 15 de novembro, a disputa leal, a disputa no campo das ideias, e colocar aqui, com muita veemência, o nosso repúdio quando acontece o que aconteceu, ceifando a vida de um dos candidatos numa das cidades, que é a cidade de Patrocínio, da Minas Gerais. Então quero pedir a todos que seja um momento de muito debate, de colocar à prova todos os nossos sonhos, as nossas aspirações, mas no campo do debate solidário, democrático e especialmente com muita paz. Portanto, que nos 5.570 municípios do Brasil impere o respeito e o confronto das ideias, não o confronto entre as pessoas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Zé Silva. Deputado Prois Acácio. Deputado Maurício, do PTB. Presidente, o PTB orienta não a essa emenda. PTB não. Como voto Podemos? Podemos, quem estava orientando é o Zé Medeiros. Gastão Vieira, do PROS. Está aí o Gastão? PSC, deputado Luísio. Presidente, PSC vai orientar não à emenda e sim ao texto. PSOL. Cidadania. Cidadania. Presidente, o pessoal é favorável à emenda e eu gostaria de pedir uma correção, porque nós somos contrários ao mérito e ficou registrado como se nós fôssemos favoráveis. Por gentileza, obrigada. Vai ser corrigidos as notas taquigráficas e nos anais. Minoria também libera, na medida em que o PSOL se coloca contrário, presidente, na votação do mérito. Obrigado, deputada Érica. Novo, já falou. PCdoB, deputado Márcio Gerri. Presidente, a emenda do PSOL faz todo sentido, marcada de muita razoabilidade. Em nada, para usar uma expressão relativa ao tema, polui aquilo que é essencial na proposição que aprovamos. De modo que a gente acata a sugestão do PSOL como importante, como oportuna, inclusive nesse momento de tão graves agressões ao meio ambiente em nosso país, tamanha irresponsabilidade do ministro do Meio Ambiente com o meio ambiente em nosso país, né? Um ministro que a todos os dias agride aquilo que ele deveria cuidar, preservar. Então nós orientamos sim, acatando, pois, a emenda do PSOL. Deputada Frânio, PP. Senhor presidente, o PP orienta não a emenda. Como vota o Avante, Leda?
Presidente, o deputado André Janones para orientar. André Janones vai acrescentar o tempo de líder, não é isso, André? Então, isso. Acrescentando o tempo de líder do Avante. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor presidente, mais uma vez eu me dirijo a Vossa Excelência. Na última sessão aqui, nós fizemos um apelo para que a MP número 1000, que foi a MP que derrubou o valor do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300, fosse pautada. Vossa Excelência disse que pautaria a matéria, mas logo em seguida Vossa Excelência deu uma gargalhada e a gente ficou sem entender se aquilo ali era um compromisso sério ou se era uma pegadinha, se estava só tirando sarro, eu quero interromper Vossa Excelência para exigir respeito, porque eu não disse que pautaria a matéria. Eu jamais faria. Eu tenho o vídeo onde Vossa Excelência disse que a matéria seria pautada. Por favor, tá? Eu garanto isso e vou colocar logo em seguida. Repetindo, peço que o meu tempo de fala seja reestabelecido. Vossa Excelência disse com todas as palavras: a MP número 1000 será pautada e nós temos muito tempo para isso. Nós, deputados, temos muito tempo mesmo, com salário de R$ 33 mil por mês. Quem passa fome não tem tanto tempo assim. Vossa Excelência assumiu o compromisso de pautar a matéria, logo em seguida deu uma gargalhada. Então eu gostaria que Vossa Excelência respondesse se isso foi um compromisso sério, assumido, e realmente a MP será pautada, ou se Vossa Excelência estava só tirando um sarro com a cara do brasileiro, fazendo uma chacota, ou, para usar uma expressão um pouco mais leve, somente uma pegadinha, Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar. Caso o senhor confirme que a MP seja pautada, que possa dizer ao povo brasileiro quando isso acontecerá, e caso ela não seja pautada, o porquê Vossa Excelência se nega em pautar, já que a maioria, a grande maioria de nós deputados aqui somos favoráveis ao auxílio em R$ 600, o povo brasileiro é favorável ao auxílio em R$ 600, mas Vossa Excelência insiste em não pautar a MP. Eu ainda tenho mais de 2 minutos de fala, então, para que eu não fique sem resposta sob a alegação de que a gente tem temas mais importantes para tratar, eu vou conceder a Vossa Excelência, eu estou dando a Vossa Excelência o tempo que eu ainda tenho de fala, para que o senhor possa responder ao povo brasileiro essa indagação, que é a indagação da grande massa, da grande parcela, da grande maioria do nosso povo que clama por esse auxílio no valor de R$ 600. O porquê não pautar? Quais os interesses que impedem que essa matéria chegue em plenário? Muito obrigado, senhor presidente. Deputado, é importante que Vossa Excelência faça esse teatro todo. Senhor presidente, Renato Queiroz pelo MDB orienta não. MDB não. Me permite esclarecer ao plenário e à sociedade brasileira. Quando Vossa Excelência fez o questionamento na semana passada, eu disse que será pautada, e será pautada no momento oportuno. Foi exatamente isso que eu disse. Quem estava presente pode lembrar e pode ver isso. A medida provisória 1000 será pautada e será pautada no momento oportuno. Quando? Quando a presidência entender que deverá ser pautada junto com o colégio de líderes. Por outro lado, é importante esclarecer ao povo brasileiro, e Vossa Excelência deve muito bem saber disso, não obstante o teatro que gosta de fazer, inclusive me marcando nas redes sociais para colocar sob pressão do povo, que as medidas provisórias, deputado Aloysio Mendes, têm eficácia imediata e elas estão em vigor. E essa medida provisória tem tempo, ela não vai caducar agora, tem muito tempo ainda para ser apreciada, e ela não vai perder a validade, porque antes dela perder, dela caducar, ela será apreciada com segurança pelo plenário da Câmara. Agora, o tempo é o tempo do plenário, não é o tempo do presidente, é o tempo dos líderes. Como vota o Cidadania, Leda? Já foi. Ele acabou nem falando. Novo, já foi. Avante. Senhor presidente. Deputado Arnaldo Jardim. Cidadania vota assim. Achamos importante incorporar esses conceitos ambientais. É hora de fazer agora. Não se pode postergar isso, por mais que se tenham projetos ou que as próprias montadoras aleguem ter esse procedimento. Fazem muita divulgação disso e é importante, portanto, que isso esteja fixado como uma política pública que, ao conceder benefício, estabeleça esse vínculo. Sim, senhor presidente. Patriota, PV.
Henrico. Senhor presidente, o Partido Verde encaminha o voto sim, acompanhando a emenda do PSOL. O que a emenda faz é de todo justo, porque coloca uma condicionante para o gozo do benefício fiscal, a condicionante de que as montadoras e que as fábricas do setor automotivo tenham políticas e tenham ações concretas com vista à sustentabilidade, com vista, tendo em vista a proteção ao meio ambiente. E é importante compreender que isso não é só uma causa ambiental. A grande vantagem competitiva do Brasil como país está na economia verde, está no estímulo aos biocombustíveis. Então, isso se trata de uma pauta que deve ser apoiada por todos, de todos os partidos. Portanto, o PV encaminha o voto sim. Rede. Joênia. Senhor presidente, a Rede vai orientar sim a emenda do PSOL ao destaque, reconhecendo a sua importância. Mas uma questão que eu queria deixar claro, senhor presidente, aproveitar esse tempo de orientação, é que os indígenas não aceitam o garimpo em terras indígenas. Isso é ilegal, isso é crime. Eu gostaria que quem falou isso, que os indígenas que atacam o Bolsonaro e as ONGs que atacam o Bolsonaro se beneficiam do garimpo, que pudesse provar. Se não provar, pode responder também na justiça por essa acusação que, além de leviana, pode ser falsa. Então, diga o nome aos bois, porque nós sabemos que quem quer soltar a boiada é o ministro do Meio Ambiente, que acaba com o controle social, retrocede toda a política socioambiental e desmonta todos os órgãos públicos que protegem o meio ambiente, as terras indígenas. Então, que se prove, porque fazer acusações levianas não leva a nada. E nós somos contra si porque não queremos beber água do mercúrio. É isso, senhor presidente. Maioria, oposição... Governo. Minoria, presidente. Já falou, Érica, você já falou. Presidente, pelo Podemos. Minoria? Sim, claro. Liberou, inclusive. Podemos, Zé Medeiros. Presidente, não, eu presidente. peço Presidente, só presidente, eu peço pela... Só um minutinho, Érica, por favor. Zé Medeiros. Sim, pois não. Passar a liderança para o nosso colega Zé Newton. Zé Nelton? Pedir para falar pelo tempo de liderança. Fazer um encaminhamento e falar pelo tempo de liderança. Zé Nelton. Zé Newton. Isso. Senhor presidente, apenas para esclarecer, eu ainda não falei pela minoria nesta matéria. Eu me referi à matéria, à discussão do mérito. Como o PSOL transformou o sim para não no mérito, então me cabia, representando a minoria, liberar no mérito. Tá ok. Mas eu ainda não me posicionei Pode sobre posicionar agora, então. Então, obviamente tem divergência na base e nós vamos liberar, mas é muito importante entender que há uma ousadia do absurdo neste país e que é importante preservarmos o meio ambiente que tem sido destruído nesta nação. E dizer que essa medida provisória ela tem uma importância muito grande, inclusive aqui para o Distrito Federal, essa capital da República, que ela foi fruto de uma construção, de um projeto nacional que transformou o Barro Vermelho nesta capital que Dom Bosco disse seria de jorraria, leite e mel. E aqui apenas lembrando Juscelino Kubitschek, para dizer que eu sou um homem de governo, dizia ele, mas nunca vou tomar a causa do poder contra a justiça, da riqueza contra a miséria, da opressão da força contra as liberdades populares. Para os que defendem o governo hoje, entendam que há cláusulas que perpassam e que têm que ser respondidas em nome do próprio povo e deste país. Uma delas é o meio ambiente e a própria democracia. Governo. Presidente, o governo orienta não à emenda e sim ao texto. Zé Nelton está aí para falar pelo Podemos? Tá? Zé Nelton? Seu microfone não está liberado, Zé Nelton. Não está habilitado, melhor dizendo. Eu vou seguir aqui, quando corrigir eu dou tempo de liderança para ele. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitada a emenda. Tempo de liderança para o deputado Carlos Zaratini, do PT. Enquanto o Zé Nelton habilita aí o microfone, entre em contato com ele e na sequência eu passo para ele, na próxima orientação.
Começo por ele. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria cumprimentá-los e falar aqui um pouco sobre essa situação grave que nós estamos vivendo, social, econômica, com milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras vivendo uma situação de falta de perspectiva total. O governo bate cabeça para resolver como fazer um programa de renda básica, e cada vez apresenta uma proposta mais estranha. Já propôs acabar com o abono do PIS/PASEP, propôs acabar com o programa Farmácia Popular, propôs congelar as aposentadorias e agora vem com uma nova proposta de utilizar uma parte dos recursos do Fundeb, que já foi proposta rejeitada nessa casa, e agora utilizar recursos de pagamento de precatórios, né? Então, o governo bate cabeça porque não quer resolver da forma como tem que ser resolvida. Ou seja, fazer uma tributação dos mais ricos, tributar aqueles que têm mais, os bilionários desse país, fazer a tributação sobre lucros e resultados, sobre as grandes fortunas, sobre as grandes heranças, para daí vir recurso e, evidentemente, excepcionalizar o teto de gastos para que se faça esse programa de renda. É necessário que se faça isso e é absolutamente correto do ponto de vista da economia. Mas a situação não para por aí. A situação, ela já começa grave agora. Grave agora. A oposição, senhor presidente, apresentou um requerimento a essa mesa para que seja antecipada a votação da medida provisória número 1000, medida provisória emitida pelo Jair Bolsonaro, que corta o auxílio emergencial pela metade, de 600 para 300 reais. Aqui eu tenho um dado. A Fundação Getúlio Vargas já apontou que o corte do auxílio emergencial significa devolver 11 milhões de pessoas para a pobreza em nosso país. 23,6% da população volta para a situação de pobreza, certo? E a pobreza extrema, a proporção sobe para 5% da população, com quase 6 milhões de pessoas a mais. Ou seja, nós vamos viver um momento de dificuldade, certo? Aqui outra pesquisa, a PNAD, certo? Diz que que o impacto da epidemia tirou 1/4 do rendimento dos trabalhadores do país. 25% da renda dos trabalhadores foi reduzida devido à pandemia. Portanto, é necessário que o governo mantenha esse auxílio emergencial em 600 reais. E nós aqui da Câmara dos Deputados e do Senado Federal temos a obrigação de analisar essa medida provisória agora, porque em dezembro essa medida provisória já vai estar extinta, já vai ter produzido seus efeitos. Nós precisamos resolver esse problema agora, senhor presidente. Por isso, nós queremos votar. Nesse momento, está aí o nosso requerimento. Vamos votar nosso requerimento. Vamos votar a medida provisória número 1000. Nós precisamos que esse assunto seja debatido, discutido. O governo que vem aqui debater o motivo da redução, até porque nós garantimos, esse Congresso garantiu a esse governo o orçamento de guerra. O governo tem a liberdade de gastar para superar essa crise. E para superar essa crise nós precisamos, evidentemente, manter o auxílio emergencial em 600 reais, resolver algumas pendências que impossibilitam que milhares de pessoas deixem de receber, como é o caso de transportadores escolares, taxistas, que porque no ano de 2018 tiveram uma renda superior a 28 mil reais,
nesse ano não puderam receber. Ou aqueles que tiveram pagamento do seguro-desemprego que se encerrou em abril, também não puderam receber, estão desempregados e não puderam receber auxílio emergencial. Portanto, nós temos que corrigir esses erros, corrigir essas distorções e, ao mesmo tempo, garantir para o povo brasileiro, para o povo que está precisando do auxílio emergencial, a manutenção em R$600. E queremos discutir sim a ampliação do Bolsa Família, mas queremos que se tire o dinheiro de quem tem muito, do andar de cima. Eu não diria nem do andar de cima, do último andar daqueles edifícios lá que são tão altos lá em São Paulo, porque lá que está o cume do cume, aqueles que detêm, aquele 1% que detém quase 50% da renda nacional. É desses que nós precisamos tirar para fazer a ampliação do Bolsa Família. E o PT tem essa proposta, a oposição tem essa proposta. Nós queremos discutir aqui no Congresso. Não queremos e não vamos aceitar congelamento de aposentadoria, não vamos aceitar que deixe de se pagar precatórios, não vamos aceitar que se deixe de ter dinheiro para educação pública, que depois de tanto tempo nós aprovamos aqui nessa casa. Queremos uma solução. Quem tem muito, pague um pouco daquele muito que tem, para que a gente possa garantir aos trabalhadores uma renda básica decente para poder garantir a sobrevivência nesse país. E queremos, até o final do ano, a garantia de R$600. Vamos votar a medida provisória número 1000. Já passou da hora. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zaratini. O Zé Nelton está pronto? Eu peço para ele acrescentar o termo de lida na orientação, como foi agora há pouco. Destaque de bancada número 1, requer nos termos do artigo 161, parágrafo 2º, destaque para votação em separado do artigo 2º do PLV, apresentado à MPV 987 de 2020, com vistas à sua supressão. Falar favorável, Alexis Fontaine. Está aí o Alexis? Alexis Fontaine. Está habilitado? Presidente, essa emenda do Partido Novo é no sentido de a gente não prorrogar ainda mais esse programa que está incentivando para algumas empresas do Centro-Oeste e Nordeste. Por que isso? Não que a gente não deseje que essas empresas se instalem no Estado do Nordeste, no Centro-Oeste, mas elas já tiveram para poder instalar belíssimos incentivos fiscais. São os créditos presumidos do IPI, onde elas compravam todas as matérias-primas, os insumos, se creditavam do IPI, mas não pagavam IPI na saída e assim podiam bater PIS e COFINS. Ou seja, não pagavam nem IPI, nem PIS, nem COFINS. Faz sentido, porque a gente gostaria que tivesse uma industrialização para todo o Brasil. Mas nesse caso específico, nós estamos prorrogando ainda mais 5 anos. E a gente entende que essas políticas têm que ter limite. Nós não podemos ter políticas indeterminadas que vão se prorrogando a cada 5 anos. E a gente vê nessa casa o tempo todo essas prorrogações que acabam criando as distorções, as faltas de neutralidade, a falta de equidade que a gente tanto fala na reforma tributária, tão importante na reforma tributária. E vamos ver, essa medida provisória nasceu para poder prorrogar por 2 meses. E nós estamos transformando ela em 5 anos. 5 anos que vão poder ser resolvidos dentro da própria reforma tributária. Por isso, nós insistimos que não seja prorrogado, para a gente poder apoiar, forçar e fazer acontecer a reforma tributária, para a gente poder acabar e eliminar com todos esses puxadinhos que acabam acontecendo na economia brasileira. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alexis Fontaine. Orientação de bancada, como voto PT. Deputado Enio. O mérito agora? PSL, PL, Cherini. Senhor presidente, o PL é favorável a essa emenda do Novo, porque ela melhora bastante essa medida provisória. E também eu gostaria de dizer que estou ouvindo bastante aí na tribuna a oposição falando que é grave a crise no Brasil.
mas foi a própria oposição que mandou, orientado pela Organização Mundial da Saúde, que era para todo mundo ir para casa, e não era para trabalhar mais, e nem tratamento precoce devia fazer. A mesma oposição que falou isso, agora está falando em grave crise. Quem é que paga a conta? Quem pagou a conta? Que botou UTI, que botou respirador, que botou remédios no Brasil inteiro? O governo federal. E fez a sua parte. Agora, mandar ficar em casa irresponsavelmente, como a Organização Mundial da Saúde fez, é um desastre. E o desastre está aí. E a oposição ajudou a fazer. Agora tem que ajudar a pagar também. Obrigado, senhor presidente. PP, MDB, Republicanos, Vinícius Carvalho, PSD, deputado André de Paula. Presidente. Pois não. Presidente, republicanos encaminham o voto sim, presidente. PSDB, Célio. Domingos Sábio. Presidente, o PSDB acompanha o relator. Nós vamos manter o nosso voto com o relator. Eu destaco, como eu já havia feito no primeiro momento, a importância do relator ter incluído as regiões da Sudene, do norte de Minas, do norte do Espírito Santo, porque nós temos que associar o incentivo fiscal com o desenvolvimento humano, o IDH. Não pode ter incentivo fiscal para privilegiar a empresa. O incentivo fiscal tem que ser para fomentar desenvolvimento, para você criar um Brasil mais equilibrado, mais justo para todos. Então é nessa linha, apenas nessa linha, que o PSDB entende que é aceitável o incentivo fiscal. Fora isso, né, nós estaríamos privilegiando quem mais tem, e nós não aceitaríamos isso. Nesse momento, nós entendemos que é razoável prorrogar, que nós precisamos preservar emprego e precisamos levar empresas para regiões como no norte de Minas, né, que tem ainda muito a desenvolver, mas infelizmente não tem uma igualdade competitiva, não tem capacidade de atrair empresas como outras regiões do país. Por isso, nós votamos com o relator. Obrigado. Com o relator, no caso... Renato Queiroz, MDB encaminha o voto sim, senhor presidente. Pelo Podemos vai ser o Zé Newton. Como vota o PSD, deputado André de Paula, cadê? Senhor presidente, sim, pela manutenção do texto, claro. PSL da mesma forma, sim, para a manutenção do texto. Senhor presidente. Pois não. Caiu a minha internet aqui, desculpe, Vossa Excelência deve ter me chamado já. Chamei, pode falar. A nossa posição é de rejeição à emenda e sim ao texto, senhor presidente. Manter o texto, então, é sim. É sim ao texto. PSB. Renato Queiroz pelo MDB, senhor presidente. Pode falar. Registramos o voto sim pela manutenção. MDB, sim. PP, PT, registra lá o PT, o Enio já acabou de falar. PDT. Presidente, PDT, ele entende que essa emenda do novo, ela desconstrói a ideia do parecer deputado André de Paula. Então, nós vamos encaminhar sim ao texto, não à emenda. Como vota o PSB, deputado Molon? Alessandro Molon. Presidente, o PSB vota sim, porque nós queremos manter o texto do relator. Por essa razão, votamos sim. Solidariedade, Zé Silva. Presidente, eu quero primeiro destacar a importância que o relator deu a uma região de Minas Gerais que muito precisa desse parlamento e do Estado brasileiro, que é a região que é da Sudene. Essa região da Sudene, eu inclusive tenho projeto de lei para ampliação dessa região, porque lá a certeza que a gente tem é que se chover, chove pouco, e a natureza nos impôs muitos desafios para produzir, gerar renda, emprego e qualidade de vida. Portanto, nós queremos agradecer ao relator, porque os incentivos até 2025 também contemplam a nossa região da Sudene, da querida Minas Gerais. Portanto, nós votamos sim ao relator, ao texto do relator e não ao destaque. Democratas, Luiz Miranda. Obrigado, senhor presidente. Nós vamos manter o texto do relator e aproveitar a oportunidade
e aqui agradecer ao deputado André de Paulo, que acatou a emenda do deputado Glaustin Fox, que preservou milhares de empregos no Centro-Oeste, em especial aqui no Distrito Federal. Foi uma emenda extremamente importante e oportuna por parte do deputado Glaustin, que também aqui eu agradeço, e que o reconhecimento do relator da importância do Centro-Oeste no cenário brasileiro em questões de empreendedorismo, investimento e preservação desses empregos é a prova de que o Brasil cada vez mais está mais unido, e o Sudeste, que já tem todas as suas vantagens, que nós já conhecemos, tem que reconhecer que o Brasil ele é muito maior do que assim é colocado muitas vezes aqui nesse plenário. Então eu quero agradecer imensamente ao relator e nós vamos preservar o texto do relator até o fim. Obrigado, senhor presidente. Crois. PTB, Maurício. Pelo PTB, a orientação é sim, presidente, pela manutenção do texto. Podemos, Zé Nelto, acrescentando o tempo de líder. Foi um problema que eu acabei, quando estava começando a ideia, depois Cadê o Zé Nelto? Libera o seu microfone aí, Zé Nelto. Aí no seu aparelho tem que liberar. Em 2015 teve acidente, cara, e continuou o processo de condenação. Está me ouvindo, presidente? Os outros microfones aí, ó. Senhor presidente, Marcos Pereira, está me ouvindo? Agora sim, como voto Podemos, acrescentando o tempo de líder. Eu quero encaminhar meu voto favorável ao texto do nosso relator, André de Paula. Essa matéria é uma matéria de suma importância para os interesses do Estado de Goiás. O setor automobilístico tem crescido muito no Estado de Goiás. Nós começamos aqui na década de 90, quando era governador de Goiás, o ex-governador Marquito Vilela, trazendo para o nosso estado a Mitsubishi, para Catalão e a John Deere, na área de tratores. E logo em seguida, trouxemos também a Caoa Hyundai para Anápolis. A não aprovação dessa matéria, ela traria para o estado de Goiás aproximadamente a perda de 5 mil empregos. Seria um prejuízo enorme, tanto para o estado de Goiás, para a nossa economia, assim também uma perda de trabalho dos trabalhadores. Nós conversamos muito, trabalhamos muito, a bancada goiana, juntamente com o governador Ronaldo Caiado. Tivemos aqui, quero agradecer publicamente o presidente da casa, Rodrigo Maia, que foi um aliado nosso nessa luta para a manutenção e a prorrogação dos incentivos fiscais até o ano 2025, até que a gente possa votar uma reforma tributária verdadeira para o nosso país, com mais justiça social. Também, senhor presidente, eu quero aqui reconhecer a luta e o apoio do líder do governo, o senador Eduardo Gomes, que também colaborou muito e ajudou a indústria automobilística. Depois da pandemia pode gastar e não precisa nada. Mas como ele vai se... Caiu? Ele caiu, Como voto PSL. Senhor presidente, o PSL vai votar sim. Eu queria apenas aproveitar, como deputado federal eleito por Goiás, para agradecer o relator dessa matéria, o eterno líder, André de Paula, pela sensibilidade que teve de entender essas questões relativas ao meu estado de Goiás. A cidade de Anápolis e de Catalão, certamente nesse momento, agradecem muito todo o esforço da bancada federal goiana, também liderada pela deputada Flávia Moraes, e nós conseguimos agora garantir quase 6 mil empregos diretos, mais de 20 mil empregos indiretos e uma previsão de investimento nessas duas cidades em torno de 3 bilhões de reais somente nesse ano. Então, agradecer ao nosso presidente Bolsonaro também, já que o governo participou da construção desse acordo, que eu tenho certeza vai viabilizar a vida de muitas famílias no território goiano, igualando, inclusive, esses benefícios que são estendidos à região norte e nordeste. Então, nesse sentido, o governo orienta, aliás, o PSL orienta assim. É a força do hábito. Como vota o PP, Franco Catarfina?
PP vota sim pela manutenção do texto do relator. PSOL. Sâmia. PSC, deputado Aloysio. PSC orienta sim, presidente. Cidadania, Arnaldo Jardim. Senhor presidente, o Cidadania orienta sim a manutenção do texto e Vossa Excelência, presidente Marcos Pereira, a quem esse tema é tão caro. Afinal de contas, foi o processo da Rota 2030 que originou prioritariamente esse assunto, a discussão da indústria automobilística, e nós nos recordamos ao tempo que Vossa Excelência comandou isso como então ministro de Indústria, Comércio Exterior. Portanto, relevar essa sua participação, Marcos Pereira, e deixar evidente também algo. Nós estamos fazendo uma colcha de retalhos. O grande debate que esse país precisa, profundo, é sobre a reforma tributária. Todos nós aguardávamos que viesse segunda-feira um complemento da proposta do governo sobre a reforma tributária e ele ainda não veio. Continuamos aguardando que o governo apresente a sua visão sobre a reforma tributária tão essencial ao nosso país. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim, pela lembrança. De fato, o Rota 2030 foi construído quando nós éramos ministros de Indústria e Comércio Exterior. Como vota o PCdoB, Márcio Gerri? Presidente, da manutenção do texto, portanto, o PCdoB vota sim. Como voto novo, acrescentando o tempo de líder para o deputado Alexis Fontaine. Presidente Marcos Pereira, nessa matéria, obviamente, o Partido Novo vota não. Eu gostaria de fazer algumas menções sobre esse programa Renda Brasil, ou Renda Cidadã, que está sendo apresentado pelo governo federal. Todos nós concordamos que ele é muito importante, é uma rede de proteção para uma série de pessoas que, abatidos pela pandemia ou mesmo na condição difícil, precisam da ajuda do Estado de alguma forma. O Estado atacando as consequências de um sistema ruim que fica produzindo pessoas que precisam desse tipo de assistência. Ninguém discute isso. Mas é muito importante que o governo também tenha o programa Emprega Brasil, porque nós precisamos atacar as consequências e poder eliminar essas pessoas que estão nessa condição vulnerável, que precisam dessa rede de proteção. Isso também envolve a educação, mas principalmente, vamos falar agora do ambiente de empregabilidade, nós precisamos ter boas empresas, precisamos ter um bom ambiente de negócio, precisamos ter um ambiente competitivo. E é disso que se trata a reforma tributária que está em andamento nessa casa e no Senado, na comissão mista da reforma tributária. Nós estamos focando a reforma dos tributos sobre o consumo, porque o Brasil consegue ter o pior sistema tributário do mundo, que exige mais de 1.500 horas das empresas para poder apenas cumprir obrigações acessórias extremamente complicadas, como substituição tributária, bloco K e uma série de outros controles que são necessários para poder ter certeza de que você está pagando o tributo adequadamente. A reforma tributária não pode parar. E hoje ela está emperrada numa coisa chamada CPMF, porque o governo também quer desonerar a folha. Muito bom, excelente medida. A desoneração também é muito importante para poder gerar um ambiente do primeiro emprego, para poder fazer com que as pessoas não tenham um degrau tão grande entre o que a empresa paga e o que a pessoa recebe. Outra anomalia do nosso sistema, a desoneração é fundamental. Mas não precisamos de uma CPMF para fazer isso. Podemos fazer isso dentro do próprio sistema, porque uma vez que a gente tem um sistema tributário intuitivo, simples, transparente, equânime e neutro, e é isso que se trata a PEC 45, nós vamos ter um ganho de eficiência arrecadatória. Não vai ter mais planejamento tributário, não vai ter mais elisão fiscal, não vai ter mais aqueles sonegadores que se escondem no meio de uma lei complicada. A lei vai ser simples, acessível para todo brasileiro. Essa é a verdadeira inclusão social, quando todo mundo tem a capacidade de entender o sistema tributário e pode abrir a sua pequena empresa sem os problemas, as dificuldades do atual sistema tributário. E quando a gente ganhar essa eficiência,
nós vamos entregando essa eficiência, reduzindo a oneração da folha de pagamento. Não precisamos de uma CPMF. Aliás, a CPMF ela é muito ruim. Não existe paralelo no mundo num tributo tão cumulativo, que atrapalha tanto a transparência, que estraga e suja tanto o sistema tributário brasileiro. Nós estamos eliminando uma série de tributos cumulativos. O o ISS, o ICMS daquilo que não é insumo, PIS e COFINS daquilo que não é insumo, uma série de tributos que vão ser eliminados com essa reforma. Não faz sentido criar um outro tributo que também é cumulativo e que não tem transparência nenhuma. Portanto, eu peço que a gente tenha atenção nisso. O sistema tributário é para o cidadão brasileiro. Nós temos que focar nele, que tem que custar menos. Hoje as coisas custam caro no Brasil, o automóvel, a bicicleta, a roupa, tudo custa caro, porque está cheio de tributos cumulativos. E não temos nenhuma competitividade para exportar. A nossa pauta de exportação é minério de ferro, é soja, algodão, é agro, é proteína e é mineração. Baixo valor agregado. E nós temos que começar a focar em alto valor agregado, como os países do mundo. Mas com o atual sistema tributário a gente não consegue, porque o produto, quando chega na ponta para exportar, perdeu completamente a competitividade. Por isso, eu insisto que não paremos com a reforma tributária por causa das eleições, que não deixemos para depois. Se a CPMF envergonha e é feia, ela tem que ser apresentada agora, e não depois das eleições. E nós temos que lutar para que ande, para que entreguemos até o final do ano um sistema tributário que o Brasil merece, para poder botar o Brasil na mesma página que as maiores economias do mundo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Avante, Leda. Senhor presidente, como contador eu venho pedir em nome de toda a classe contábil do país que possamos pautar o PL 4157 o mais breve possível. Venho fazer um apelo para essa casa. Na matéria, o Avante encaminha assim. Patriota, PV. Henrico. Presidente, o Partido Verde encaminha o voto não ao texto. Rede. A Rede vai orientar não à emenda, senhor presidente. E gostaria de somar as vozes de vários brasileiros que estão preocupados com a situação no meio ambiente, na Amazônia, e dizer que é extremamente preocupante e grave essa situação que estamos vendo acontecer no desmonte das políticas socioambientais. Essas políticas que já vêm se avançando durante o tempo, principalmente com a participação da sociedade brasileira, com a participação das pessoas que acompanham e querem um Brasil sustentável. O sentido da sustentabilidade não é apenas para respaldar projetos e ações que visam a desmantelar a questão da proteção do meio ambiente, mas sim modificar, mudar alguns comportamentos que há algum tempo tem colocado degradação e avanço do desmatamento, seja ele na Amazônia ou em diferentes biomas. Então, é extremamente importante que o CONAMA tenha a participação da sociedade civil. Como vota a maioria? Minoria, Zé Guimarães. Presidente, a minoria pede para se agregar o seu tempo de liderança. Ok. Pode ser? Pode ser. O voto da minoria é o voto sim ao texto, por compreender que o relatório do deputado André, ele dá conta de uma questão que é fundamental para todos nós do Nordeste e de outras regiões, como disse o deputado Domingos Sábio, de Minas Gerais. O incentivo fiscal é para beneficiar regiões que sejam capazes de traçar seu perfil de desenvolvimento, para ajudar o desenvolvimento, geração de renda e oportunidade de emprego. Por isso que o nosso voto é assim ao texto. Mas aproveito agora o tempo de liderança, peço para ser contabilizado, senhor presidente, para tratar de um tema que considero que está no centro do debate político no país, que foi o anúncio feito ontem pelo presidente da República, que vai criar o Renda Cidadã, ou Renda Brasil, e identificou já as duas fontes de receitas que vão, em tese, financiar esse programa. Em primeiro lugar,
é importante destacar que o governo atual, do atual presidente, reduziu o auxílio emergencial para R$300, prorrogou para dezembro, mas reduziu em 50%, aliás, em 100%, o auxílio emergencial. E o que é mais grave? Encaminha para a Câmara a medida provisória 1000, nós da oposição emendamos a medida provisória e até hoje esta casa não votou e não conhece o relatório do governo. O governo está com medo, sabe que esse tema diz respeito à tal popularidade do presidente e o governo não quer votar. Essa é a denúncia que nós queremos fazer. Não quer votar a medida provisória 1000, porque ele não quer enfrentar o debate que é necessário, sobretudo nas regiões onde a pandemia afetou as populações mais carentes e que essas populações sobreviveram basicamente em tempos de pandemia, desse auxílio emergencial que nós aprovamos na Câmara Federal. Que se o governo capitalizou tanto, que ele tenha coragem agora de colocar em votação a medida provisória 1000, porque sem ela, o desempregado, a pessoa que precisa, a pessoa que mora no sertão, na periferia da cidade, vai deixar de receber R$300 e a mãe solteira vai deixar de receber R$600. Isso é um verdadeiro absurdo que o governo federal está fazendo com as pessoas que estão sofrendo as consequências desta pandemia. Se não bastasse a omissão e a irresponsabilidade do governo na condução da política de enfrentamento da Covid-19, agora quer afetar, com essa medida que afeta diretamente as populações mais carentes do Brasil. Nós vamos votar e na próxima semana nós vamos dizer em alto e bom som, vamos obstruir tudo para exigir que essa Câmara, que esse Congresso, ele discuta e vote a medida provisória 1000. Essa é uma primeira questão importante que eu queria levantar em nome da minoria socialista. Em segundo lugar, tratar do tema que foi divulgado ontem em grande estardalhaço pelo governo. Criar o Renda Brasil, ou Renda Cidadã, utilizando recursos do Fundeb e dos precatórios. Vejam, o governo vai ser caracterizado então como caloteiro, quer dar um calote nos credores, naqueles que têm crédito com a União, porque, em primeiro lugar, os precatórios está previsto na Constituição, no artigo 100. Há dois tipos de precatórios, precatórios alimentícios e os precatórios comuns. Os precatórios alimentícios são aqueles precatórios que dizem respeito à vida, às pensões, salário, enfim, aposentadorias, pensionistas. O governo quer dar esse calote, quer usar esse recurso para financiar o Renda Brasil. Não pode, isso é inconstitucional. Isso nem deve ser votado e nós podemos aceitar. O governo quer fazer essa violação da Constituição Federal, do seu artigo 100, parágrafo 5º. Em se concretizando isso, nós temos que caracterizar como o maior governo, sendo o maior caloteiro da história do Brasil. Não aceita os contratos, não cumpre contratos. Eu fico imaginando, senhores parlamentares, se isso ocorresse no governo do PT, o que diriam do nosso governo? É o governo irresponsável, que não honra contratos. Portanto, essa medida é inconstitucional. Nós não podemos aceitar. Além do que, os precatórios, também os chamados precatórios comuns, conforme o artigo 100 da nossa Constituição, são aquelas de desapropriações de imóveis e terras. Como é que nós vamos dar uma fisgada nisso sem ter amparo legal? Isso se chama calote. E nós temos que caracterizar o governo, que é dar um calote para fazer demagogia eleitoral, com medo de perder a eleição, está inventando esse programa. Em segundo lugar, usar recursos do Fundeb, senhor presidente Marcos Pereira. Vossa Excelência sabe o esforço que esta casa fez para votar a PEC do Fundeb, a PEC 15, e nós aprovamos, aliás, essa proposta do ministro Guedes
foi derrotada em plenário, foi uma emenda que o Partido Novo apresentou e foi derrotada por 83, me parece 83 votos, a 400 e tantos contrários. É uma matéria que já foi vencida por esta Câmara. Querem desenterrar esse defunto que o governo não conseguiu aprovar por ocasião da votação do Fundeb. Além do mais, querem fazer uma pedalada com o Fundeb. Quer dizer que é o governo que vai ter duas marcas: o caloteiro, o calote que vai dar nos seus credores, e fazer uma pedalada fiscal, querendo utilizar recursos do Fundeb para financiar o Renda Brasil. Recursos do Fundeb, como diz a PEC que nós aprovamos, relatada pela deputada Dorinha, do DEM, vinculados obrigatoriamente à educação. Não pode ser retirado, porque isso é fazer pedalada. É o governo que dá com a mão e tira com a outra, porque não tem efetivamente compromisso com as pessoas que mais precisam da proteção do Estado. Se queremos financiar um novo programa, como o que nós apresentamos aí, que é o Mais Bolsa Família, com o valor mínimo de R$600, claro que tem fonte de recurso. Qual é a fonte de recurso? Estão falando a reforma tributária, vamos fazer a reforma tributária, mas não pode fazer reforma tributária somente para a simplificação do sistema tributário brasileiro ou para a unificação dos tributos, criando tributos únicos para todo o país, que está correto. Alterar essa política de incentivo fiscal, alterar essa política de guerra fiscal, que é um conflito permanente e federativo, que leva a uma crise federativa no Brasil, como tem acontecido nos últimos anos. Isso está correto, mas não é suficiente. Nós temos que fazer uma reforma tributária como a que a minoria, que foi coordenada pelo deputado Afonso, apresentou uma proposta que tem um princípio fundamental, que é a justiça tributária justa. Não pode ter solidária, uma reforma tributária justa e tributária, não pode ter reforma tributária onde os mais ricos não paguem nada. Taxar de novo a classe média, com a nova CPMF, como alguns envergonhadamente falam, não é o caminho para a retomada do crescimento da economia brasileira. Querem aprovar um novo programa de financiamento e de proteção do Estado para as famílias que estão mais vulneráveis, vítimas da Covid-19? Vamos sentar, vamos discutir a reforma tributária naqueles 5 ou 6 pontos que são fundamentais para arrecadarmos em torno. E o deputado Fontana coordenou um grupo de trabalho da minoria que identifica algo em torno de 251 bilhões que poderiam ser usados para financiar o Mais Bolsa Família, um programa de proteção social para as famílias que estão vulneráveis em função da pandemia. Eu fico me perguntando, senhores parlamentares, presidente Marcos Pereira, como vai estar esse Brasil no dia 1º de janeiro, depois das eleições? O governo quer fazer essa gambiarra, essa pedalada para tentar dialogar e mostrar que tem algum compromisso com as pessoas que mais precisam da proteção do Estado nesse momento. Criar esse programa e fazendo esse tipo de mecanismo que tem que ser caracterizado como uma pedalada no Fundeb e, ao mesmo tempo, um calote nos credores que têm dívidas a receber com a União, conforme está previsto no artigo 100, parágrafo 5º da nossa Constituição. Senhor presidente, nós não podemos aceitar. Essa casa não pode silenciar frente a essas teimosias do governo. Desrespeita esta casa. Como que o ministro, sabendo que nós já votamos a matéria do Fundeb, agora quer voltar a mesma proposta, dizendo que é para financiar o Renda Brasil? Nós não podemos aceitar isso. O Brasil está estarrecido. Como é que o governo que diz que tem alguma responsabilidade fiscal, que tem metas, que não quer furar o teto, que já furaram há muito tempo, vai inventar agora de passar a mão nos precatórios alimentícios e recursos precatórios comuns para financiar esse programa? Obrigado, Zé Guimarães. Presidente. E eu termino, senhor presidente. Venha dizer que nós precisamos nos levantar o país inteiro para exigir um novo programa, mas justamente não fazendo esse tipo de pedalada e muito menos
esse calote que o governo Bolsonaro quer Obrigado. dar dos credores junto à União. Muito obrigado. Como vota o governo? Sim, presidente. Em votação. Senhor aqueles que forem presidente, pela só para aprovação- corrigir a orientação da rede, que o painel está constando não, mas eu orientei não a emenda do novo e sim ao texto. Sim, é o texto. O pessoal em é não ao votação- texto, presidente. Pessoal é o quê? Não ao texto. Não ao texto. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Mantido o texto. Deputado... Tempo liderança do PDT, senhor liderança presidente. Mauro Benevides Filho. Esse destaque é o último? Só uma informação, presidente. Uma informação, quantos novos projetos nós temos ainda para votar hoje, senhor presidente? Nós vamos votar o último destaque, depois concluir a medida provisória e mais 2 medidas provisórias de crédito que tem acordo, né? De crédito é tranquilo, 976 e 977. Obrigado, senhor presidente. Deputado Mauro Benevides Filho. Senhor presidente. Você está indo muito bem na presidência aí, viu, Marcos Pereira? Quero saudá-lo, Mauro. Obrigado, Mauro deputado. Filho, é o presidente Marcos Pereira. Deputado Zé Guimarães, muito obrigado. Vim de Vossa Excelência, muito me lisonjia. Repõe o tempo do deputado Mauro Benevides Filho, de liderança do PDT, por gentileza. Senhor presidente, senhores deputados, subo à tribuna desta casa para poder, primeiro, fazer o registro da relevância que essa matéria hoje tratada aqui nesta casa, que é exatamente a sustentabilidade através de um crédito presumido do IPI, que é um percentual que se abate, que o governo concede na produção de automóveis e de peças e partes que servem à produção industrial desses automóveis. Eu não entendi aqui porque alguns parlamentares não conseguiram votar na nossa plenitude, ou seja, da casa inteira votando nessa questão. Todos nós sabemos que há um processo de concentração industrial no país. 70% do PIB brasileiro está localizado no sul e sudeste, de tal forma que minha primeira palavra é parabenizar o relator, o deputado André de Paula, pelo trabalho limpo, claro. As pessoas não puderam confundir que se estava criando qualquer isenção a partir de agora. Pelo contrário, a isenção ela já existe. Obviamente que o prazo aberto para a apresentação de novas propostas de investimentos foi ampliado até outubro, porque hoje o benefício ele está concedido até 2025. Portanto, deputado André de Paula, a minha palavra sincera do seu relatório, muito claro, parabenizar a grande deputada Flávia do estado de Goiás, nossa companheira do PDT, que trabalhou muito fortemente com todos que compreendem a relevância dessa matéria. Fica aqui, deputada Flávia, também o meu registro do seu trabalho inequívoco para que a gente pudesse alcançar esse êxito nesse exato momento. Mas quero aproveitar também para que o PDT quer falar sobre essa história de retirar dinheiro do Fundeb. Precisamos deixar claro que nós não podemos aceitar a alteração de uma medida constitucional que foi aprovado recentemente nesta casa, que foi aprimorado, porque tem recursos para investimentos que o Fundeb anteriormente não tinha. Foi designado 5% para o atendimento da primeira infância, que o Fundeb também não tinha. Na lei complementar vão ter regras meritórias para poder alocar esses recursos de maneira eficiente, como faz o meu querido estado do Ceará, que é um projeto do governador Cid, agora ampliado do governador Camilo Santana. Portanto, é impossível que esta casa, que o Congresso Nacional, faça uma reversão que nós consideramos totalmente descabida e que, com certeza, o meu partido, o PDT, essa é a designação que eu tenho do nosso líder Volder, porque o partido vai marcar sim posição em relação a essa questão. O Congresso Nacional, ele não está acostumado, senhor presidente, a tratar de despesas que não sejam primárias. Lembrando que o orçamento do governo federal
é 1,5 trilhão de despesa primária, mas tem 1,5 trilhão de dívida pública, de juros, de renegociações. Mas esse discurso está, esse debate, digo melhor, ele está totalmente interditado no Congresso Nacional. Vários países pelo mundo inteiro, eles têm teto para a dívida pública. Os Estados Unidos, que é um país que é financiado pelo mundo inteiro, ou seja, todo mundo tem dinheiro nos Estados Unidos, pois bem, lá, e o brasileiro adora se comparar com os Estados Unidos, lá tem teto da dívida pública. O Congresso para o Executivo fecha, inclusive museus, fecha as portas de entidades públicas, até que esse montante seja devidamente regulamentado pelo Congresso Nacional. E aí as pessoas ficam dizendo, vamos buscar fonte aonde? Como é que vamos fazer? E é bom lembrar, portanto, que esse debate precisa ser ampliado e não necessariamente discutindo somente a despesa primária. Reforma tributária, senhor presidente, e eu queria ser alertado no último minuto, que ainda vou conceder à deputada Flávia, que vai fazer o encerramento dessa matéria. Na reforma tributária, o Congresso precisa decidir, em vez de estar decidindo detalhes aqui e acolá, é o modelo. Nós vamos aceitar o modelo do governo, que é IVA dual, ou nós vamos votar o que diz a PEC 45, que são os 5 impostos juntos? Ninguém responde a esse processo. Portanto, precisamos caracterizar o que é que nós queremos para depois discutir a reforma tributária. E não precisa estar inventando muita coisa. Sabe de uma coisa que eu quero me dirigir agora ao povo brasileiro mais pobre? Você sabia que o salmão paga 0 de PIS/COFINS nesse país? Vocês sabiam que o filé mignon, eu não sou contra que ninguém coma o filé mignon, que é a carne mais nobre, que paga 0 de PIS/COFINS. Também não sou contra brasileiros e brasileiras. Quem toma um vinho muito caro e come com queijo suíço, deputado Marcos Pereira, o queijo suíço paga 0 de PIS/COFINS no Brasil e ninguém diz nada. Está todo mundo calado. Portanto, não precisamos reinventar a roda aqui no país. Essa alteração desses 48 produtos, senhor presidente, isso dá 7, 8 bilhões para poder o Brasil trabalhar mais facilmente. E por último, estou informado, senhor presidente, é importante que esta casa tenha conhecimento do que vou falar agora. Peço atenção aos meus pares, porque a PEC 45 diz que vai ter uma alíquota referência. Deputado, concluir. Vou concluir, senhor presidente. Se fala que é uma alíquota de referência, deputado Silvio Costa Filho, que seria definido em 25%, e cada estado faria a sua alteração para cima ou para baixo. Pois eu estou informado que não vai ser definida essa alíquota na lei complementar. Vai deixar tudo solto. Cada estado que se vire para fazer isso, e eu acho que é muito caro. Eu encerro as minhas palavras e passo a palavra à deputada Flávia, que fará o encerramento desse 1 minuto, senhor presidente. Na verdade, Vossa Excelência estourou o tempo, já passou 1 minuto a mais. Sem problema, presidente. Eu falo no próximo. Ela fala na orientação. Requer nos destaques, destaque de bancada número 6, requer nos termos do artigo 61, e parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque para a votação em separado do artigo 3º do PLV apresentado à MPV 987 para sua supressão. Para falar favorável, o deputado Alessandro Molon. Presidente, eu gostaria de pedir a atenção de Vossa Excelência e de todos os colegas para esse destaque do PSB. O relator, ao estabelecer compensação financeira para esse incentivo, fez uma escolha, a meu ver, errada. Por quê? Porque ele quer compensar esse incentivo com o fim da isenção do IOF sobre aqueles que usarem recursos do Fundo do Centro-Oeste. O que significa isso? Os pequenos agricultores, os pequenos empreendedores que usam o Fundo do Centro-Oeste pagarão IOF sobre o uso desse fundo para que este IOF compense o incentivo fiscal dado às montadoras. Isso é um absurdo, porque no fundo serão os pequenos
que estarão financiando com o pagamento do IOF, do qual tem isenção hoje os incentivos financeiros para as montadoras. Talvez alguém aqui se pergunte, então qual deveria ser a alternativa? Nós tínhamos feito uma emenda e tínhamos tentado destacá-la com uma outra fonte de financiamento que seria alternativa. Seria os juros sobre os recursos não utilizados de fundos. Mas o relator, infelizmente, deu pela inadequação financeira e orçamentária, o que, a nosso ver, foi um equívoco. Isso é matéria vencida. O fato é que é preciso retirar agora a previsão de compensação do incentivo com o IOF que pesará sobre pequenos agricultores e pequenos empreendedores que usam recursos do Fundo de Centro-Oeste. Eu vou solicitar a Vossa Excelência que a votação seja nominal, presidente. Como o PSB tem número para isso, já fica a solicitação para que a gente vote nominalmente e cada um se ponha ou ao lado dos pequenos agricultores e dos pequenos empreendedores ou ao lado do texto como está, que vai prejudicar pequenos agricultores e pequenos empreendedores. De resto, é isso. Nosso objetivo é garantir que o incentivo exista, mas não às custas dos pequenos agricultores e dos pequenos empreendedores. Senão, a cada vez que eles forem pagar esse IOF, vão saber de onde vem esse custo. Ele não pode vir do Congresso Nacional. Isso não estava na medida provisória original. Sabemos que a intenção do relator não foi ruim, não foi por mal, mas é um equívoco que pode ser corrigido agora com o voto não de cada parlamentar. Quem votar sim estará cobrando da conta de pequenos agricultores e pequenos empreendedores. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Molon. Aviso que será nominal, já dado de ofício, atendendo o requerimento do deputado Alessandro Molon. Como voto PT. Senhor presidente, só para justificar, na última votação nominal, senhor presidente, o deputado Leônidas Cristino não conseguiu votar, eu peço, portanto, para registrar. Muito obrigado. Senhor presidente, a análise que o deputado Alessandro Molon faz é muito séria, muito profunda, e dentro da proposta que cabe ao Estado reduzir desigualdades regionais e sociais, a cobrança do IOF não contribui para isso. Nesse sentido, a retirada do IOF tem razão de ser. Sobre um outro fundo de financiamento, foi dito já por outros colegas parlamentares que a própria instalação da empresa e a venda de mais produtos irão gerar, a médio prazo, mais impostos que irão cobrir esse déficit, vamos chamar assim. Nesse sentido, nós votamos favoravelmente a emenda do PSB e não ao texto. Eu fui fazer um compromisso. E vou te dizer mais. O voto PSL. PSL, presidente, mantendo a linha de raciocínio desde o início, orienta sim ao texto. Obrigado. Como vota o PL, Cherini? Senhor presidente, nós votamos sim com o relator e fazendo mais uma vez um registro meu particular como deputado sulista do Rio Grande do Sul. Eu penso que esse projeto é de extrema importância, mas infelizmente o relator esqueceu da região sul do Brasil, que tem fábrica de tratores, fábrica de caminhões, fábrica de ônibus, e nós vamos perder competitividade. Já perdemos a Ford para a Bahia, estamos perdendo empresas para o Nordeste brasileiro, porque lá tem incentivo e no sul do país, infelizmente, não tem, porque consideram que o sul do Brasil é o país rico dentro do Brasil. E, na verdade, nós temos os mesmos cinturões de pobreza, a mesma fome, a mesma miséria que está no Brasil inteiro. É uma pena, é uma lástima, mas nós vamos continuar insistindo. O projeto é bom, acho que todos têm que ter incentivo, o Nordeste, o Sudeste, obrigado, mas deputado. O Sul não pode ser esquecido. Como voto e PP, dessa vez foi esquecido o nosso Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Obrigado, senhor presidente. Como voto MDB, deputado Renato. Senhor presidente, o MDB encaminha a votação sim pela manutenção do texto. Republicanos, Vinícius Carvalho, está aqui. Presidente, em que pese o Republicanos vai encaminhar o voto sim, eu queria apenas fazer uma observação muito oportuna.
no que diz respeito à situação do SUS, do Sistema Único de Saúde. Acabei de enviar uma mensagem aqui para o nosso amigo, o vice-governador Rodrigo Garcia, e certamente os parlamentares que têm acesso direto ao vice-governador, avise-o por gentileza, que nós temos um caso em que temos pessoas que estão nos postos de saúde com neoplasia maligna, não estão tendo possibilidade de fazer biópsia porque falta estruturação e tudo está focado em cima do Covid. Pessoas estão morrendo nos nossos hospitais, nos postos de saúde, porque existe a impotência por parte dos municípios em relação a esses atendimentos. Então, enviei uma mensagem para o vice-governador para que ele possa olhar com bons olhos essa situação. Obrigado. E nós atendermos, sim, outras demandas da saúde que também estão matando tanto as pessoas quanto essa lástima chamada Covid-19. Obrigado, presidente. Deputado Franco. Senhor presidente, o PP orienta sim pela manutenção do texto. Deputado André de Paula. Presidente, o PROS. Só um minutinho, cheguei ainda não. Deputado André de Paula. Senhor presidente, 2 ou 3 considerações antes de encaminhar o voto sim. Eu primeiro quero reafirmar aqui a admiração que tenho pelo líder Molon como deputado, pela consistência do seu mandato. Dizer que a colocação que ele fez, né, do fato de nós não termos recebido a emenda que ele apresentou hoje, propondo uma outra fonte de financiamento, se dá exatamente porque nessa proposta ele sequer apresentou o impacto econômico, os números, o que é que resultaria dessa proposta que ele nos fez de uma alternativa. Depois, só para uma questão de precisão, dizer que é verdade que o IOF do Fundo Constitucional possa atingir eventualmente pequeno ou médio, mas os grandes empresários também. E o fato é que são 150 milhões e que não aprovar isso representa poder, inclusive, perder a fábrica, que pode sair do Estado, que pode sair do país, e perder 23 mil empregos que são gerados por ela hoje. Portanto, meio caminho, voto sim. Sim, PSD, PSDB, deputado Domingos Sávio. Deputado Domingos. Sim, presidente. Presidente. Pois não. PSDB vota sim. Como vota o PS? Bom, PSB, né? Molon. PSB, presidente, primeiro agradecendo as palavras gentis e generosas aí do relator, né, e retribuindo também o respeito pelo trabalho dele. Nós entendemos a preocupação dele, nós não estabelecemos o valor previsto para a compensação, porque é impossível fazê-lo com os dados de que dispomos, mas procuramos aprontar uma fonte alternativa para a compensação financeira que é exigida em casos como esse. Em segundo lugar, pode até ser verdade que grandes empreendedores venham a pagar o IOF também, mas os principais beneficiados, aqueles que mais usam o fundo do Centro-Oeste, são pequenos agricultores, cooperativas e também pequenos empreendedores. Esse é um dado do uso do Fundo Centro-Oeste que nós estudamos. Por essa razão, a nossa preocupação em não aumentar as desigualdades, mas reduzi-las, já que esse é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, segundo a nossa Constituição. Por isso, o PSB orienta não, presidente. PSB não, PDT, deputada Flávia Moraes. Presidente, com todo respeito ao PSD, ao deputado Elias Vaz, que é da bancada de Goiás, que atuou muito também em favor da aprovação do parecer do deputado André de Paula, nós vamos encaminhar sim ao texto, até porque entendemos que se nós retirarmos essa fonte, nós podemos prejudicar o projeto lá na frente. Então, a gente mantém o texto do relator e não ao destaque do PSB. Queria, presidente, só um minuto agradecer muito a todos os parlamentares de Goiás que lutaram nas suas bancadas para que a gente aprovasse esse parecer e a todos os parlamentares do Brasil. O Estado de Goiás reverencia essa sensibilidade, essa atenção para com a região Centro-Oeste, para com o Estado de Goiás. Em vários momentos, o Estado de Goiás esteve apoiando aqui a aprovação de projetos que beneficiaram outros estados e a gente recebe aí, com muita alegria, esse reconhecimento do povo, de todos os representantes do Brasil
em relação ao nosso querido estado de Goiás. Deixo aqui também um agradecimento e uma parabenização ao governador Ronaldo Caiado, que foi parlamentar, foi deputado, foi senador e que atuou muito também para consolidar essa aprovação aqui na Câmara. Presidente, obrigado pela paciência, né? E queria fazer também, por último, um agradecimento ao deputado Mauro Filho, como líder hoje aqui do nosso PDT, me concedeu a palavra várias vezes e ele, com certeza, é um deputado ilustre que entende muito de economia e tem sido aí o nosso líder nesse tema dentro da nossa bancada, nos orientado inúmeras vezes e conduzindo aí as decisões do nosso partido. Então, muito obrigada por essa paciência, parabéns ao povo brasileiro, ao Estado de Goiás e ao nosso querido relator André de Paula. Obrigado, deputada Flávia Moraes. Deputado Mauro Benevides Filho é uma figura muito ilustre, só lhe tomou 1 minuto que eu tive que dar agora. Tudo bem, está registrado nos anais. Deputado Luiz Miranda, como voto Democratas, acrescentando o tempo de líder. Acrescentando o tempo de líder do Democratas. Muito obrigado, senhor presidente. Democratas vai votar com o relator, mantendo o texto, e mais uma vez parabenizando pelo excelente relatório que foi aqui apresentado e contemplando o Centro-Oeste. Nos agrada ainda mais porque atinge a nossa belíssima cidade, capital do nosso país, o Distrito Federal. Presidente, eu quero entrar num tema aqui muito importante, por isso eu pedir o tempo de líder, que trata-se da reforma tributária. Senti um clima de que as coisas talvez não irão ocorrer ainda esse ano e será um equívoco dos piores, e aqui conclamo a todos os líderes para que possamos refletir do que o nosso país de fato precisa. Quando falamos de reforma tributária, muitos aqui se colocam no posicionamento apenas de simplificar os impostos, trazer uma descomplexibilidade, descomplicar o sistema que é extremamente complexo, é um verdadeiro pandemônio, para não dizer um manicômio tributário aqui no nosso país, onde pouquíssimos contadores são capazes de entrar em todos os temas com profundidade. Pouquíssimos, para dizer que praticamente nenhum consegue compreender o nosso sistema tributário, o que faz com que o empresário sofra ainda mais. Se não fosse tal verdade, não teríamos tantos advogados especializados na área tributária e tantas ações com a quantidade de contencioso que chega a ser assustador. Nós estamos falando de trilhões que são aí represados sem receber por parte da União, acumulados por causa de disputas na Justiça, porque o nosso sistema tributário é realmente extremamente complexo e é dúbio, e essa dubiedade tem que ser adjudicada e discutida na Justiça. Bom, é fácil falar o que todo mundo já sabe. O que nós não falamos é o quanto o povo brasileiro perde em não simplificarmos o sistema e não reduzirmos a carga tributária sobre o consumo. O quanto nós iremos perder se não aprovarmos esse ano, porque a matéria aprovada, quando você trata de questão tributária, ela passa a valer no ano seguinte. Se deixarmos para o ano 2021, só vai valer em 2022. E quem vai pagar a conta é a população, como vem pagando nos últimos 30 anos, mais de 30 anos, que nós discutimos e não fazemos nada. A PEC 45 ela não é tão ampla quanto alguns esperavam. Ok, mas ela está aí pronta para ser pautada em plenário, quando o relator apresentou o texto, eu tenho certeza. Vamos dirimir as dúvidas, vamos debater, vamos brigar. Mas nós precisamos aprovar essa simplificação e, com oportunidade, talvez a redução da carga tributária sobre o consumo. Por quê? Quando nós diminuímos a carga tributária sobre o consumo, se consome mais, porque sobra dinheiro, você dá poder de compra para a população. Com esse poder de compra, esse consumo e que se estende, principalmente às camadas inferiores, você tem geração de emprego. Pessoas que antes estavam desempregadas, agora estão empregadas e podem consumir mais. Se não diminuirmos a quantidade de impostos que nós possuímos, mas em especial a carga tributária sobre o consumo, não tem geração de emprego. No momento que nós saímos de pandemia, é uma insanidade ver deixar isso para o ano que vem. Ou não tratarmos esse assunto agora. Precisamos sim ter uma alíquota inferior para consumo, para que as pessoas possam comprar mais no supermercado, comprar mais carros, mais motos, mais móveis, para que elas possam consumir, aquecendo a indústria, aquecendo o comércio, gerando empregos em uma nação que reclama que não tem emprego. Como que nós vamos deixar isso para o próximo ano? Como alguns líderes aqui conseguem suportar essa dor nos seus ombros de saber que o auxílio emergencial em Minas Gerais já ultrapassou o número de carteiras assinadas.
E se cortar, o povo passa necessidade. Não podemos aceitar isso como uma verdade. E o único jeito de resolver esse problema no momento que nós estamos vivendo é através de uma reforma tributária justa, honesta, proposta tem. Se não for a PEC 45, que apareçam com uma proposta melhor. Mas nós precisamos votar ainda esse ano. Eu sou autor da PEC 128 de 2019, que trata de vários pontos, mas principalmente da desoneração sobre o consumo, para que possamos ter condição de dar para a população poder de compra, e aqueles que, graças a Deus, estão empregados, comprando mais, vão gerar um ciclo virtuoso, onde o comerciante precisa contratar novos vendedores, que esse novo vendedor vai gastar, vai consumir e vai precisar, mais uma vez, de que hajam novas contratações e você tem um crescimento econômico, a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos. Quando Trump reduziu a carga tributária para o setor produtivo, instantaneamente o que aconteceu foi a geração de milhares de empregos, como nunca foi visto nos últimos 50 anos. Vamos copiar um modelo que deu certo, reduzindo a carga tributária, mas principalmente simplificando. Esse é o momento, essa é a nossa oportunidade, não pode passar desse ano. E eu conclamo a todos os líderes que levem seríssimo esse assunto, porque ano que vem, quando aprovarmos, em 2022, eu vou falar: vocês atrasaram um ano, vocês são culpados de ter gerado desemprego e sofrimento para o povo brasileiro, porque nós podemos fazer isso ainda esse ano. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Solidariedade, deputado Zé Silva. Presidente, solidariedade, vota com o relator. PROS, Gastão Vieira. O PROS vota com o relator. Eu gostaria que Vossa Excelência, durante a votação nominal, me concedesse o tempo da liderança do PROS. Com certeza. PTB. PTB vota com o relator, presidente. Podemos. Zé Medeiros. Sim, senhor presidente. Vota com o relator. PSOL. Me concede tempo de liderança, por gentileza, presidente? PSOL, como vota, acrescentando o tempo de líder. Muito obrigado. Se pudesse usar na nominal, inclusive, só um minutinho, Samir, desculpe interrompê-la. Eu queria pedir aos líderes que querem usar o tempo, se pudesse usar durante a votação nominal, eu agradeceria. Mas, se Vossa Excelência fizer questão, eu lhe dou agora. Faz questão? Por favor. Por gentileza, gostaria de usar agora. Só acrescentando o tempo de líder. Muito obrigada. O pessoal vota sim, presidente, e eu quero aproveitar esse tempo de liderança para falar a respeito do programa anunciado ontem pelo governo Bolsonaro, que é o Renda Cidadã. Ele apresentou depois da falência do tal do programa Renda Brasil, que ficou um disse-me-disse, e o próprio governo depois desmentiu, mas ontem apresentou essa proposta que é igualmente ruim, para não dizer ainda pior. Primeiro, porque apresenta um valor absolutamente insuficiente para a manutenção de renda das famílias. Veja só, entre R$250 e R$300, no momento em que as pessoas precisam pagar um valor absurdo, por exemplo, para poder comprar arroz, feijão, café no mercado, R$270 é um valor muito aquém das necessidades do nosso povo. E principalmente porque durante essa pandemia nós conseguimos conquistar no Congresso Nacional o auxílio emergencial de R$600. É inadmissível que o governo Bolsonaro queira agora reduzir esse valor para tão pouco. Já reduziu na medida provisória 1.000 e agora com a Renda Brasil ele quer criar uma marca própria, aliás, com a Renda Cidadã, criar uma marca própria para tentar superar a marca do que foi o Bolsa Família, mas a verdade é que o resultado disso vai ser fome, vai ser miséria e vai ser um impacto gigantesco na economia. Todo mundo diz que, afinal de contas, mesmo com a situação difícil econômica no nosso país, de queda de 10%, o fato é que foi o auxílio emergencial que segurou minimamente as pontas, principalmente na ponta, para as famílias brasileiras. São cerca de 120 milhões de pessoas beneficiadas, tendo em vista que as famílias daqueles que recebem também são atingidas. Isso é mais da metade da nossa população. E agora, com a medida provisória 1.000, esse valor, caindo para R$300, também pode reduzir o número de pessoas. Aliás, as próximas 4 parcelas, além de serem reduzidas, é para um número menor de pessoas. Vai atingir somente 64% daquelas que puderam ser beneficiárias do auxílio emergencial. E o Renda Cidadã seria uma continuidade desse programa? Pelo contrário, é uma redução do valor e trouxe para a gente algo muito absurdo, que é o fato de que ele pretende retirar do Fundeb. A gente sabe a luta que foi a aprovação do Fundeb no Congresso Nacional.
foi votado quase de maneira consensual, já foi um valor rebaixado. Vamos nos lembrar que, a princípio, a contribuição da União seria de um complemento de 40%, a gente chegou no valor de 20%, e retirar o valor do Fundeb significa rasgar o compromisso que há poucos meses a gente fez com a sociedade brasileira de buscar atingir padrões mínimos de qualidade em todos os cantos do país. Significa que estados e municípios não vão ter condição de arcar com os custos da educação. Não é isso que a gente quer. Retirar do Fundeb para construir um programa de assistência, que é um programa, aliás, é bastante insuficiente para a população. Tirar do Fundeb, mas também tirar dos precatórios, ou seja, dar um calote no próprio povo. Tem gente que espera que tenha pagamentos previdenciários, gente que depende desse dinheiro. São milhões de pessoas que precisam desse dinheiro, têm direito de receber, e agora o governo diz que vai dar essa pedalada para poder construir a sua própria marca, o seu próprio programa. Nós não aceitamos isso. Pela repercussão que a gente viu no noticiário, mesmo nas falas dos líderes, tenho que dizer para o senhor Bolsonaro que, pelo visto, a maioria dos membros do Congresso Nacional também não vem com bons olhos. Se vem, é importante que digam, e que digam abertamente para o povo brasileiro que vão aceitar calote no Fundeb, calote nos precatórios, um valor irrisório de um programa de renda. O que nós queremos e exigimos, nos somamos a todos aqueles da população brasileira que pedem, é que se paute imediatamente a medida provisória 1000, para que nós possamos aprovar as nossas emendas, os nossos destaques, que são nenhum centavo a menos, ou seja, a manutenção dos R$600, que tenha nenhum cidadão a menos recebendo auxílio emergencial. Nós não vamos aceitar que somente 60% daqueles que receberam as parcelas de 600 recebam as próximas 4 parcelas. Todo mundo tem que receber com R$600. E o debate que nós precisamos fazer, já que se falou tanto em reforma tributária, é que se taxe os ricos no nosso país, que se tenha um modelo de tributação justa, para que a gente tenha um aumento da arrecadação a partir daqueles que podem contribuir mais, e que a população mais pobre, a população vulnerável, não seja penalizada por um governo irresponsável e por uma política que só faz demagogia, mas que não é bom no seu modelo de financiamento e que não atende às demandas da população mais pobre, nem às necessidades econômicas do nosso país. Obrigada, presidente. PSC, Luiz Mendes. Presidente Marcos. PSC orienta sim, presidente. Queria pedir, no momento oportuno, a palavra pela liderança do PSDB. Tá bom. Agora na nominal, vou anotar aqui, está na lista. Deputado Arnaldo Jardim. Cidadania vota sim, senhor presidente. Mantendo o texto do relator, por favor. PCdoB, deputada Perpétua ou o Márcio Gerri? Senhor presidente, o PCdoB vota não ao texto. E queríamos aproveitar para cobrar, para que a gente possa pautar a MP 1000. Porque o Congresso Nacional, quando votou a ajuda emergencial de R$600, podendo chegar a 1.200, e que naquele período o governo do presidente Bolsonaro não queria que aprovássemos, a proposta deles era apenas R$200, nós colocamos à disposição do governo todo o orçamento da União até o dia 31 de dezembro de 2020. Por isso insistimos, é preciso manter os R$600 até dezembro, enquanto durar o decreto de pandemia. Para isso, o governo tem recurso. Não faz sentido o governo Bolsonaro cortar pela metade o auxílio emergencial na hora que o povo mais precisa. Deputado Paulo Ganime, do Novo. Obrigado, presidente. Presidente, subsídio fiscal é ruim. Geralmente, alguém paga a conta. E esse artigo 3º mostra de forma muito evidente quem vai pagar a conta. Geralmente, não tem a preocupação de equilibrar um subsídio fiscal. O relator aqui até teve o mérito de tentar fazer esse equilíbrio, o que seria positivo. Só que ele está colocando a conta de um subsídio para pequenos empreendedores. Ou seja, ele está deixando evidente, na cara de todo mundo, como é ruim um subsídio fiscal. Porque a gente está fazendo que pequenos empreendedores que geram emprego, geram renda, geram trabalho, paguem a conta de empresas do setor automotivo. É isso que a gente está falando aqui. Geralmente a gente não vê quem vai pagar a conta, porque é a sociedade como um todo que paga a conta.
Mas aqui a gente está vendo de forma muito clara quem vai pagar a conta. E é isso que a gente está votando. E quem vota sim está aceitando que esses pequenos paguem a conta. Por isso, o Novo orienta não, presidente. Leda, do Avante. O Avante orienta sim, presidente. Patriota e PV. PV orienta não ao texto, presidente. Rede. A rede orienta não ao texto e sim ao destaque do PSDB, senhor presidente. Eu gostaria já de solicitar o tempo da rede no momento de votação nominal, senhor presidente. Já está Obrigada. Aqui na lista. Deputado Silvio, a maioria. Presidente, primeiro eu quero, desde já, parabenizar Vossa Excelência, enquanto ministro do Desenvolvimento Econômico, do MDIC. Vossa Excelência teve um papel muito importante na agenda do setor automotivo nacional através da Rota Brasil 2030. Isso pôde estimular e muito a economia dos estados brasileiros, sobretudo os estados onde o setor automotivo tem um papel importante. E desde já eu quero parabenizar o deputado André de Paula, nosso conterrâneo, que pôde apresentar um belo relatório que dialoga com a necessidade do país, sobretudo do Nordeste brasileiro. Nós temos até 2030 a perspectiva de receber mais de 7 bilhões e meio de reais de investimentos para aquela região. Só em Pernambuco, por exemplo, hoje o setor automotivo representa mais de 8% do PIB. E isso tem crescido cada vez mais e tem ajudado a retomada do crescimento econômico, da geração de emprego e renda. Então eu penso que o setor automotivo é uma pauta que precisa unir o Brasil, sobretudo para que o Brasil volte a crescer, gerando oportunidades para toda a população. Nós votamos sim, maioria. A maioria vota sim. Minoria, Zé Guimarães. Presidente, a minoria vai liberar por conta do voto do PSOL, mas meu voto é pela manutenção do texto. E, presidente, só um lembrete aí para o deputado Silvio, só faltou ele dizer, meu amigo Silvio, que o Marcos Pereira foi ministro do governo da presidenta Dilma. Esse programa que ele executou foi no governo da presidenta Dilma. Muito obrigado. Tá bom. Como vota a oposição, Mauro Benevides Filho? Por designação do líder André, senhor presidente, a oposição também vai liberar a votação. Entretanto, a minha posição pessoal, e eu compreendo o exato esmero que o deputado Molon tem aqui nesta casa com as matérias, mas, entretanto, queria ponderar a ele, senhor presidente, que se você retira a fonte de substituição, vai ser vetado, porque vai descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Se fosse somente no ano de 2020, não teríamos problema, porque essa exigência da lei de responsabilidade fiscal não está sendo cumprida pelas mais diversas razões que o decreto legislativo e as outras alterações da PEC 106 já produziram. Mas em relação aos anos seguintes, fique tranquilo que eu vou cumprir o prazo, senhor presidente, dessa maneira. Não tenha dúvida de que isso seria passado. Portanto, o meu voto pessoal é a manutenção do texto, mas liberando, portanto, a toda a bancada. Governo. Presidente, o governo orienta sim ao texto e a partir de agora eu vou ter que me ausentar do plenário, o deputado Evaí fará a orientação pelo governo. Obrigado, deputado Luiz Mendes. Está iniciada a votação. A presidência solicita às senhoras e senhores deputados que iniciem a votação pelo sistema Infoleg. Tempo de liderança para o deputado Gastão Vieira, na sequência Perpétua Almeida, Domingos Sávio e Joênia. Senhor presidente, na votação anterior, o deputado Damião, nosso companheiro do PDT da Paraíba, pede também para registrar a presença. Muito obrigado. A votação dele. Como vota não. Tempo de liderança para o Gastão Vieira, está aí? Presidente, com licença, só queria corrigir o voto do PSOL no painel. É sim. Sim ao texto. PSOL, sim. Tá não, Gastão? Gastão Vieira. Presidente, na votação anterior, o deputado Danilo Forte votou com o partido. Obrigado, deputado Danilo. Perpétua Almeida. Tempo de liderança. Acha o Gastão aí, por favor. Você está acompanhando a sessão plenária virtual. Último destaque
para votação separada de uma medida provisória que prorroga o prazo para as empresas obterem um crédito presumido de IPI, ou seja, um desconto do imposto sobre produtos industrializados. Para que o Congresso Nacional faça valer a decisão que nós tomamos no início da pandemia. Nós aprovamos um auxílio emergencial no valor de R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200 para as mães com filhos menores, porque entendíamos que no momento mais difícil do país era preciso socorrer os que mais precisam. Infelizmente, o presidente Bolsonaro decidiu reduzir o valor do auxílio emergencial pela metade, tirando de 600 para 300. E nós não podemos concordar com isso, porque o país tem dinheiro para manter o auxílio emergencial de R$ 600 até dezembro, enquanto durar o decreto da pandemia. E o governo procura, inclusive, alguns esquemas que eu não sei como é que ele vai resolver, inclusive dando calote nos precatórios para criar um tal de uma renda mínima. E já tirando agora de quem mais precisa. O governo corta pela metade o auxílio emergencial de 600, deixa em R$ 300 e quer criar um tal de uma renda mínima, dando calote nos precatórios. E mais, dando calote a governadores e prefeitos que vão receber o Fundeb, que nós aprovamos aqui tem menos de 3 meses. E o governo já quer acabar com o Fundeb, uma das maiores conquistas da educação, que foi uma luta do povo brasileiro nesta casa. A oposição não concorda que o governo reduza o dinheiro do Fundeb. Assim como nós do PCdoB e da oposição também não aceitamos que o governo mexa na Constituição Federal para reduzir o dinheiro da saúde e o dinheiro da educação. Na educação, colegas parlamentares, estamos com o 2º ano perdido. O primeiro ano perdido foi com o Entraub, que apenas atrasou a educação no Brasil. O 2º ano perdido pela pandemia, que o governo, o Ministério da Educação, não apresentou uma única saída, uma única alternativa para ajudar os estudantes brasileiros. E reduzir a saúde, tirar os percentuais que estão na Constituição. Quem foi mesmo que socorreu o povo brasileiro agora durante a pandemia? Foi o SUS. Se não tivéssemos o SUS, é bem provável que muitos outros brasileiros tivessem morrido. Infelizmente, por descuido do país, por descuido do governo federal, nós já estamos ultrapassando 140 mil mortes por Covid. E junto com essas mortes, junto com a pandemia, infelizmente, o desemprego está a galope. A situação do país só piora. 700 mil pequenas empresas fecharam as suas portas. Empresas que agregavam, que garantiam o emprego de pelo menos 49 trabalhadores cada uma. Então, senhor presidente, a situação durante a pandemia é uma situação preocupante. A economia do país cada vez mais em queda. E é nesta hora que o presidente escolhe para reduzir o dinheiro da saúde que está na Constituição. É nesta hora mais difícil do país que o presidente escolhe para mexer no Fundeb, que nós aprovamos nesta casa com maioria, tem menos de 3 meses. E nós não vamos aceitar a redução do auxílio emergencial de 600 para 300 reais, porque o Brasil tem dinheiro para ajudar o seu povo. Muito obrigada. Obrigado, deputado Perpétuo. Deputado Gastão Vieira, tempo de liderança do PROS. Para liberar o microfone. Senhor presidente, muito obrigado. Quero avisar a Vossa Excelência que eu tentei votar, mas não consegui. Portanto, falando aqui agora, eu demonstro a minha presença e a minha intenção de votar. Senhor presidente, eu fiquei... Pode votar pelo microfone, pode votar pelo microfone, Gastão.
Gastão Vieira. Caiu? Caiu. Domingos Sávio. Tempo de liderança. Voltou o Gastão, tá voltando ali, peraí. Tá difícil. Presidente, enquanto o deputado Gastão retorna, é para justificar a votação do deputado Eduardo Costa. Ele não conseguiu votar. PTB do Pará, Eduardo Costa. Ok. Senhor presidente. Pois não, deputado Gastão. Eu assisti ontem, extremamente preocupado, à reunião dos líderes com o líder do governo na Câmara e os anúncios que foram feitos sobre a Renda Brasil naquele momento. Assustado porque toda aquela mirabolante construção, eu falo de gafar o Fundeb novamente, e os precatórios, não faz nenhum sentido se nós encararmos a realidade. Nós precisamos rediscutir o teto de gastos. O teto de gastos foi feito no momento lá atrás, que traduzia uma expectativa política, uma expectativa econômica completamente diferente. Eu guardo em mim a opinião de que o teto de gastos foi um pouco exagerado. No mundo todo, o teto de gasto é vinculado a um tipo de despesa, você não pode gastar mais do que a dívida, coisa desse tipo. E aqui no Brasil, simplesmente se disse que não se podia gastar mais do que se gastou no ano anterior e mais a correção da inflação. Aliás, isso não é um teto, isso é um limite. Você pode gastar até o limite da inflação do ano anterior. Mas essa é uma outra discussão. Nós precisamos enfrentar esse fantasma. Nós precisamos, sim, de recursos para salvar o Fundeb. É impraticável, inaceitável que 4 meses depois daquela gloriosa noite que nós aprovamos o Fundeb, quase por unanimidade nesta casa, que foi combinado com o Senado que ele abriria a mão da sua função de casa revisora para que não se fizesse a emenda voltar para a Câmara dos Deputados. Enfim, 5h53, nós tivemos aí uma pausa na fala do deputado Gastão Vieira em razão do problema no sistema. Me parece que ainda não retornou. Porque uma pena. Agora sim, retorno da fala do deputado Gastão Vieira. Ele está tendo aquilo que vários brasileiros enfrentam cotidianamente nas suas reuniões virtuais ou outras atividades dessa natureza, que é a comunicação inviabilizada pela conexão de internet falha. As universidades, os institutos de pesquisa estão liquidados. Nós precisamos sim de algum investimento público. Será que essa pandemia vai desaparecer como um milagre ou nós vamos precisar de dinheiro para a saúde depois? É evidente que nós vamos precisar de dinheiro para a saúde depois. O problema não é quebrar o teto de gastos. O problema, no meu entendimento, é você continuar com uma política fiscal austera, controlada e, acima de tudo, por um prazo definido. 3 anos, em 23 nós retornamos de novo ao teto de gastos com outra configuração, mas retornamos ao rigor que temos hoje. Mas hoje, obrigado, deputado. Nós não temos como conseguir isso. Eu lhe agradeço, presidente, e quero dizer, esse é um tema que nós precisamos discutir com responsabilidade e com muita responsabilidade. Não tem fantasia, não dá para encontrar uma solução que vai pegar o precatório, que é uma coisa de se dar risada, ou destruir o Fundeb, que é uma coisa para se chorar. Portanto, muito obrigado, senhor presidente. Deputado Domingos Sávio, PSDB, o tempo de liderança do PSDB. Cinco horas e 55 minutos. Sim. Pronto, pode ir. Eu tentarei ser breve, porque eu até já de antemão digo que eu quero deixar alguns minutos com a concordância de Vossa Excelência para o colega deputado Célio, de Goiás, que também trabalhou muito para a aprovação dessa medida 987. Mas, só, deputado, eu vou repor o seu tempo
Só para deixar Obrigado. claro que ele tem que entrar ato contínuo a sua fala, tá bom? Perfeito. Então, Te repõe o agradeço, tempo aí, por favor. presidente. Fica ligado aí, Célio. Bom, presidente, a minha primeira palavra, infelizmente, é de um voto de pesar. E um voto de pesar com muita revolta também, com muita indignação por parte de todos nós, que queremos uma política feita com ética, com respeito, né, que a democracia possa ser, sim, o espaço do debate, mas que haja o respeito ao ser humano, à vida. Eu quero registrar um voto de pesar pela morte terrível, precoce, brutal, covarde do nosso colega do PSDB, vereador Cássio Remes, presidente do PSDB de Patrocínio, Minas Gerais, uma bela cidade, um povo bom. E o Cássio, com uma história belíssima ali, foi vereador, foi presidente da Câmara, foi assassinado pelas costas, de uma forma covarde, por divergências políticas, o que mostra como nós estamos ainda no caminho errado, precisamos de evoluir, né, como seres humanos, e que é inaceitável isso. Fica aqui, então, registrado o voto de pesar, né, os nossos sentimentos a todos os familiares, ao povo de Patrocínio, pela perda tão prematura desse jovem talentoso, sério, correto, que tive o privilégio de conhecer e que honrou os quadros do PSDB de Minas Gerais. Senhor presidente, eu queria fazer aqui agora uma manifestação de algo que está me preocupando, porque nós todos os deputados em diferentes partidos, senadores, presidente da República, o país inteiro, não só se comoveu, mas se uniu na luta contra o Covid e na busca, né, de priorizarmos a atenção às vítimas dessa terrível doença que já ceifou a vida de mais de 140 mil brasileiros, mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. E isso precisa de continuar sendo feito. Mas nós não podemos cometer equívocos com o Sistema Único de Saúde, que, aliás, merece de todos nós um reconhecimento, e do mundo inteiro. O país, né, o Brasil, neste aspecto, tem motivo para se orgulhar, por ter um Sistema Único de Saúde preparado para atender de maneira universal a todos, indistintamente, se é pobre ou se é rico, em todos os cantos do Brasil. Esse é um princípio fundamental do SUS, o aspecto universal, o controle social com os conselhos municipais e a municipalização, porque as realidades são diferentes. Bom, eu estou fazendo essas observações porque nós votamos, inclusive, essa semana passada, a prorrogação de que os hospitais possam receber, indiferente da produção, se não tenham alcançado a meta, porque houve mudanças, tem que priorizar o Covid, está certo, né? E os hospitais não ficassem prejudicados. Mas o que está acontecendo, presidente? Estão acumulando as cirurgias eletivas, porque, no meu entendimento, hoje já de uma forma equivocada, é claro que o Covid é prioritário, mas nós temos situações em várias regiões do país que, felizmente, a ocupação hospitalar está abaixo de 50%. Nós temos situações em que a cirurgia eletiva está represada, ela deixa de ser eletiva e começa a virar urgência, vidas podem ser perdidas, porque simplesmente tem, no caso de Minas, né, um decreto dizendo que não pode fazer cirurgia eletiva, várias prefeituras seguindo a mesma linha com decretos, e nós temos o cidadão, o paciente, né, morrendo na fila, tendo leito. O hospital está sendo pago pela cirurgia, mesmo que ela não seja realizada, porque nós votamos isso. Então eu faço essa alerta, porque o processo de gestão do SUS, ele na própria Lei 8080, ela prevê a descentralização, a municipalização. Então é preciso que a gente compreenda que isso não pode ser regulado. Minas Gerais, por exemplo, nós temos 856 municípios, não pode ser uma regra única. A secretaria tem que descentralizar isso, para que cada regional veja a sua realidade. É claro que nós temos que continuar priorizando o combate ao Covid e o tratamento dos pacientes. Mas havendo possibilidade da cirurgia eletiva, ela tem que ser feita. Olha o caso das cirurgias de câncer, né, de oncologia. Você trava uma fila e aí o paciente vai morrer. Não vai morrer de Covid, mas vai morrer de câncer ou de outras doenças que precisam também de uma intervenção. É alerta que eu faço. Eu, por último, deixo uma outra observação. Nós queremos, sim, que tenhamos a garantia de programas sociais no ano que vem e que tenhamos recursos. Mas precisamos de estudar com muito carinho se não podemos encontrar outra fonte que não seja os recursos da educação. Por que eu estou alertando isso?
Eu estive no FNDE a semana passada e vou lá amanhã novamente. Tem creches e CMEs paralisados no Brasil inteiro, esperando o pagamento, e o governo não libera o dinheiro para pagar algo que está empenhado, que está previsto, né? Faltando dinheiro na educação, então a gente tem que saber priorizar as coisas sem sacrificar a educação no nosso país. Deputado Célio, por gentileza, assuma aí o comando. Eu sei como você lutou por essa medida provisória que alcança o Centro-Oeste, mas também o Norte de Minas, a região da Sudene, foi beneficiado. Muito obrigado, presidente. Deputado Domingos Sávio, o Célio não está conectado. Se Vossa Excelência quiser concluir o tempo de 1 minuto e meio. Quero sim, presidente. Eu quero primeiro para registrar o esforço do deputado Célio, né, dos nossos colegas deputados que estão no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte do país, e ao mesmo tempo dizer que nós precisamos de evoluir para a reforma tributária. Por quê? Porque eu vejo também colegas da região Sul, da região Sudeste, começarem a ficar aflitos, porque nós precisamos de uma reforma tributária que seja justa para o Brasil inteiro. Nós votamos a favor dessa medida 987, que prorroga por mais algum tempo alguns benefícios fiscais, porque nós sabemos que seria um desastre interrompê-los neste momento. E nós sabemos que o benefício fiscal ele tem que buscar trazer o equilíbrio na federação. Então nós somos, no PSDB, é solidário aos nossos irmãos do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte do Brasil, mas o Brasil como um todo precisa de uma reforma tributária que faça com que nós possamos voltar a crescer, gerar emprego. A burocracia da estrutura tributária brasileira é um inferno. E, além disso, há muitas injustiças. Tem muitos poderosos que não estão pagando nada, né? E nós precisamos fazer com que todos paguem um pouquinho para termos uma carga tributária um pouco menor. Temos que, sim, fazer uma reforma tributária para ser justa para o Brasil inteiro. Porque dificuldades existem no Nordeste, mas existem também nos outros estados da federação. Mas hoje foi um ganho e eu quero, na pessoa do Célio, homenagear essa vitória para o Centro-Oeste. Célio trabalhou muito por isso. Parabéns a você, Célio, ao relator e a todos que aprovaram essa medida provisória. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Domingos. Deputado Joênia. Tempo de liderança da rede. Senhor presidente, senhoras e senhores, demais membros parlamentares, as demais pessoas que nos assistem em casa, gostaria aqui de pedir meu tempo de líder para uma reflexão nossa, brasileiros e brasileiras, que tem uma preocupação muito grande relacionada com a nossa geração e com as futuras gerações também. Esse olhar da coletividade que tanto a gente preza, o benefício de todos, não apenas de alguns, é o que motiva a falar hoje dos sérios desmontes que nós estamos vivendo no nosso país. Primeiro, esses novos ataques do ministro do Meio Ambiente, eu diria que ele está na função errada. Não é uma função de ministro, mas sim, talvez, uma função de ministro dos desmontes, porque tudo que ele tem feito, desde o primeiro momento que assumiu como ministro, foi tentar desmantelar todas as políticas de proteção socioambiental, tentar enfraquecer e fragilizar as regras que justamente impõem uma proteção ao meio ambiente, à Amazônia, aos demais biomas, e, por último, agora, esse desmonte especial relacionado ao CONAMA, e também as normativas que protegem os manguezais e outros biomas. Eu queria aqui reforçar que ele não tem feito o seu trabalho de ser responsável, mas sim tentar encorajar cada vez mais as grilagens das terras públicas, tentando passar por legalizar o garimpo, que é uma situação ilegal e que contamina. A gente tem visto aí as consequências danosas que os garimpos têm levado aos povos indígenas e que necessariamente deveriam ser combatidas por serem crimes. E também não adianta ficar culpando os indígenas. A própria ex-ministra Marina Silva, que tanto trabalhou e que levou o nome do Brasil a um nome positivo, como um dos países que tinha política clara, eficiente e responsável na questão da política ambiental. Então é inadmissível que se faça uma política, aliás, uma antipolítica contra o meio ambiente. Também, somando a isso, as queimadas criminosas que nós vimos aí acontecer foram confirmadas pelas investigações e que são incentivadas claramente pela prática das políticas do governo federal. Então, a sociedade precisa conhecer isso.
até porque o governo tenta encorajar essas práticas ilícitas quando se omite a fazer o que deve ser feito, quando nega a situação que está hoje, a situação do nosso Brasil na questão ambiental, e não colocar isso como prioridade a ser combatida. Um absurdo, novamente, quero somar aqui a minha voz, aos demais, até porque nós votamos aqui pelo Fundeb, e esse Fundeb era justamente para atender um direito de prioritário da sociedade brasileira, que é a educação pública, básica. Lógico que a Renda Brasil também é prioridade, mas não precisa tirar desse recurso que já foi aprovado, que também é urgente. Eu queria também considerar, senhor presidente e demais parlamentares, o mundo chegou a 1 milhão de mortos por Covid, e desse número, 14% do total está no Brasil. E o número dessas infecções e morte entre indígenas já somam hoje mais de 33 mil de indígenas infectados. Segundo a PIB, 833 óbitos. Isso nos leva a colocar na mesa que existe uma obrigação de implementar a Lei 14.021. E até no momento não se tem notícia de como o governo federal pretende implementar e salvar vidas. Acabamos de ouvir aí a questão dos municípios relacionada a essa questão do SUS, e nessa lei justamente houve essa previsão relacionada à lei do SUS para que não houvesse omissão nesse atendimento. E essa lei reforça, inclusive, colocando claramente a obrigação da União em fazer um plano de enfrentamento que se responsabiliza por essa situação da vida dos povos indígenas. Aliás, a pandemia não acabou. Nós precisamos ainda seguir com o auxílio emergencial de R$600, por isso que eu sou uma voz aqui, que nós não devemos reduzir esse valor, porque muitas famílias dependem desse valor, inclusive para comprar o básico, como kit de higiene, como alimentação, e vai ajudar a salvar vidas. E, senhor presidente, essa mensagem é que não adianta ameaçar os povos indígenas para resolver os problemas. Hoje a gente tem visto uma investida bastante grande contra os povos indígenas. É absurdo dizer que esse tipo de índio evoluído, que é um termo racista, que deveria conhecer mais a realidade dos povos indígenas. É lamentável, senhor presidente, finalizando aqui, que a gente precisa trabalhar para salvar as vidas e melhorar o nosso país, mas com esse presidente não. Obrigado. Está encerrada a votação. Sim, 338. Não, 114. Abstenção 1. Total 453. Mantido o texto. Presidente. Em votação a emenda de redação número 1. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Deputado Alessandro Molonho, eu vou conceder a palavra aqui para o relator para os seus agradecimentos. Mas antes, parabenizando o deputado André de Paula pelo brilhantíssimo trabalho feito em favor da indústria automotiva brasileira, não só do Centro-Oeste, mas de todo o Brasil. Deputado Alessandro Molonho, na sequência, o André de Paula. Rapidamente, apenas para cumprimentar o deputado Elias Vaz, da nossa bancada de Goiás, que se empenhou muito para que essa matéria fosse votada e explicou para a bancada a relevância desse tema para o Centro-Oeste, em especial para o seu Estado. Então, cumprimento o relator da medida provisória e a Vossa Excelência também. Obrigado, presidente. Deputado André. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, só para agradecer, de forma breve, agradecer ao líder do meu partido, que me honrou com a sua confiança, agradecer à bancada do Centro-Oeste, à bancada de Goiás, de forma especial, na figura do nosso companheiro de bancada, o deputado Francisco Júnior, que desde o primeiro momento esteve ao meu lado, trabalhando intensamente para que nós pudéssemos viver esse momento. E eu não poderia, por absoluto dever de justiça, deixar de mencionar o papel central que foi desempenhado pelo governador Ronaldo Caiado. Ele não delegou, ele não usou apenas
a sua bancada. A bancada estava completamente envolvida de forma suprapartidária, mas o governador, desde o primeiro momento até o dia de hoje, foi determinante, acompanhou passo a passo, esteve com o presidente da República, foi ao Ministério da Economia, nos ajudou a construir as condições para que hoje nós pudéssemos aprovar essa MP da forma como ela foi aprovada, deixando um sentimento na casa de que nós avançamos. Eu sei, presidente, que Vossa Excelência é um parlamentar muito sensível, percebe bem a missão que nós cumprimos aqui, mas eu queria dizer a Vossa Excelência, em particular, que esse é um grande momento no meu mandato, porque eu me sinto muito realizado, me sinto muito confortado por ter podido contribuir para que os prejuízos que a não aprovação dessa medida com a inclusão do Centro-Oeste acarretariam para Goiás e para a região pudessem ter sido evitados. E, deputado Silvio Costa Filho, de forma muito especial, porque nós, pernambucanos, eu e Vossa Excelência, tínhamos o conforto de que desde o texto original os interesses de Pernambuco, da Bahia, do Nordeste estavam preservados. Mas até por isso mesmo, eu não entendia como uma matéria que sempre foi tratada de forma conjunta entre as duas regiões, nesse momento, pudesse apartar estados muito importantes no nosso país. Então, eu fico feliz, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência, que foi sempre muito correto, diligente, me apoiou de todas as formas, e aos companheiros todos, e dizer, repetindo para encerrar, que acho que esse momento, para mim, é um momento especial do meu mandato, porque eu vi o envolvimento, eu vi a preocupação, eu vi a angústia, eu percebi os desdobramentos que seriam muito ruins, que isso impactaria na economia da região, e de alguma forma, com o meu trabalho, a gente pôde mitigar isso, pôde evitar que isso acontecesse. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada André de Paula, mais uma vez parabenizando pelo excelente trabalho. Medida provisória 977 de 2020. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 206 de 2020 que encaminha, nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, o processado da medida provisória número 977 de 2020, que abre crédito extraordinário em favor de encargos financeiros da União no valor de 20 bilhões de reais para o fim que especifica e dá outras providências. À medida não foram oferecidas emendas. Discussão em turno único da medida provisória número 977 de 2020, que abre crédito extraordinário em favor de encargos financeiros da União no valor de 20 bilhões de reais para o fim que especifica e dá outras providências, pendente de parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Eu queria, antes de dar a palavra ao relator, agradecer o deputado e registrar que o deputado Evaí de Mello fez um registro, um apelo, para que nós pudéssemos votar essas duas medidas provisórias, a 977 e a 976, que são extra-pautas. Consultei os líderes e os líderes concordaram, dada a relevância do tema. O Brasil deverá muito ao apelo e à lembrança de Vossa Excelência em ter mencionado a necessidade da votação dessas medidas provisórias agora, haja vista que na quinta-feira elas caducariam. Para oferecer parecer a medida provisória conforme o caput do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, concedo a palavra ao deputado Júlio César Ribeiro. Presidente, enquanto o colega se dirige à tribuna, apenas para sugerir a Vossa Excelência, dada a relevância das duas matérias bem destacadas pelo deputado Evaí e por Vossa Excelência, sugerir, como se trata de abertura de crédito extraordinário, se não houver oposição dos colegas, que constem as orientações favoráveis de todos os partidos, se não houver ninguém se opondo a isso, para garantirmos a aprovação mais breve dessas duas matérias. Deputado Alessandro Mourão, muito obrigado pela sua sugestão. Era o que eu iria mesmo fazer, tão logo o relator apresentasse o seu parecer, mas já fica então aí a sua proposta. Vamos fazer desta forma, porque eu entendo que a maioria concorda, já tinham consultado anteriormente, e obviamente abrindo o espaço para quem fizer questão de falar durante a orientação. Deputado... Não, e a minha sugestão ainda, presidente, é que o relator também leia somente o voto rapidamente. Ele vai direto à conclusão do voto, com certeza. Presidente, pois não, Érica. Presidente, deputada Érica pelo PT, apenas dizer que essas matérias são de extrema relevância, são créditos para a saúde, créditos para pequena e para
para a pequena e média empresa, e nós estamos de acordo que possamos aprová-las para que elas não venham a caducar, na medida em que elas não foram exauridas em toda a sua dimensão, ou seja, ainda há recursos que precisam ser empenhados para essas duas atividades tão importantes. Obrigado. Deputado Paulo Ganimi. Obrigado, presidente. Só para garantir que a gente está falando do texto original, visto que, como não estava na pauta e também não era... exclusivamente o texto original. Das duas MPs, assim a gente sem abrir precedente para que isso seja feito em outros casos. Obrigado, presidente. Deputado Júlio César Ribeiro. Senhor presidente, primeiramente, muito obrigado, a confiança para que a gente pudesse relatar essa medida provisória 977 no âmbito da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização sobre a medida provisória 977. Já vou direto ao voto, até para que a gente possa ganhar tempo. Em primeiro lugar, registra-se que a MP 977 é reflexo orçamentário da medida provisória 975 de 1º de junho de 2020, que, ao instituir o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, autorizou a União, em seu artigo 2º, a aumentar em até 20 bilhões sua participação no FGI, administrado pelo BNDES, exclusivamente para a cobertura das operações contratadas no âmbito do PEAC. Nesse contexto, a exposição de motivos à MPV número 977/2020 destaca que a medida possibilitará, no âmbito dos recursos sob supervisão do Ministério da Economia, a integração de cotas junto ao Fundo Garantidor para Investimentos, que visa garantir operações de crédito a pequenas e médias empresas, atendendo à demanda do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Vale frisar que os efeitos da paralisação das atividades são sentidos com a mais forças nas pequenas e médias empresas, as quais necessitam acesso às novas fontes de recursos, haja vista que uma das maneiras de se preservar essas empresas é assegurar o atendimento de suas despesas correntes dos próximos meses. Entretanto, em razão do ambiente de incertezas, os modelos de riscos operados pelas instituições financeiras não são suficientes precisos na previsão das taxas de inadimplência nesses próximos meses, levando às posturas conservadoras na concessão de crédito, especialmente para empresas de menor porte, devido à ausência de histórico de crédito, maior risco e custo transacional mais elevado. Esse contexto, portanto, exige a adoção de medidas de estímulo nos moldes das adotadas em outros países, com o objetivo de estabilizar o mercado de crédito e, dessa forma, a atuação em garantias de operações de crédito para destravar a liquidez dos bancos. Apresenta-se como uma solução eficiente e de rápida aplicabilidade. É notório, portanto, o mérito da medida provisória 977/2020, na medida em que busca viabilizar a ampliação de acesso ao crédito para pequenas e médias empresas, com a finalidade de mitigar os impactos socioeconômicos da pandemia do Covid-19. Conclusão: diante do exposto, somos, senhor presidente, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância, urgência e imprevisibilidade da medida provisória número 977 de 2020, bem como pela sua adequação financeira e orçamentária. Quanto ao mérito, somos pela aprovação da medida. Esse é o relatório, senhor presidente. Passa-se a discussão. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Em votação, parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos condicionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2020. Orientação de bancada ou vai falar? Orientação de bancada, sim para todos. Sim para todos. Presidente, eu peço para fazer a orientação pela bancada do pessoal. Já. Evaí de Mello. O governo orienta e pede toda a sua base para que oriente sim. Todos votam sim. Deputado Glauber Braga, pelo PSOL. 1 minuto. Obrigado. A bancada do PSOL também vai votar sim a esse crédito. E eu aproveito esse momento para falar da mobilização que está acontecendo em todo o Brasil
daqueles que não aceitam a política de terra arrasada do governo Bolsonaro, de ataque aos funcionários públicos, de privatizações, da agenda ultraliberal que eles tentam impor para deixar o nosso país de joelhos. Amanhã, uma grande mobilização de servidores públicos no país como um todo, às 16 horas na Candelária, no Rio de Janeiro, e no dia 3, no sábado, uma grande live nacional, às 15 horas, contra a política ultraliberal em defesa da soberania, em defesa do povo brasileiro. No Rio de Janeiro, às 10 horas da manhã, nesse dia que é simbólico para a Petrobras, vai estar acontecendo um abraço daqueles que não aceitam essa política de terra arrasada que tem sido tocada pelo governo federal. Dia 3 de outubro, então, 15 horas, live nacional contra a agenda ultraliberal em defesa da soberania. Obrigado. Minoria para encaminhar, presidente. Pois não, Alice. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, todas. Primeiro dizer que há um grande consenso nessa medida provisória 977, que garante esse estímulo às micro e pequenas empresas, garante o combate da Covid. E nós, da minoria, temos tido uma posição muito responsável com o Brasil. O mesmo comportamento nós estamos vendo por parte do governo. Infelizmente, a reforma administrativa, que os trabalhadores públicos amanhã protestarão em todo o país, ela tira direitos, atinge os atuais e os novos, desestimula para as carreiras públicas, dá uma caneta imperial ao presidente da República que poderá acabar uma universidade, um campus de Instituto Federal. Infelizmente, é uma dissolução do Estado Nacional. Por outro lado, hoje um anúncio do renda básica, tirando os precatórios, que é uma dívida da Fazenda Pública com pessoas físicas e jurídicas, especialmente professores. E agora, querendo tirar os 5% do Fundeb, vetorizado para o ensino fundamental, é calote e é golpe. Não vamos aceitar. Vamos votar todos sim a essa medida provisória. Obrigado. E protestar contra essas irresponsabilidades. Em votação, aqueles que forem pela... presidente. Quem? Érica Cocai, orientar pelo PT. Tá bom, obrigado. Pode orientar. Então, presidente, nós somos favoráveis à medida provisória e vamos votar sim, portanto, mas é preciso que nós atentemos para o que está acontecendo nesse país. A tentativa de desconstruir tudo que o povo brasileiro construiu ao longo da sua história, inclusive as suas empresas. A tentativa de vender os Correios, a Eletrobras, vender a Petrobras aos pedaços, como também vender a Caixa aos pedaços. No profundo cinismo do presidente da República, que diz que não privatizará a Caixa, mas tem uma medida provisória onde ele possibilita esquartejar a Caixa, transformá-la em vários pedaços e, a partir daí, privatizá-las, sem que possa esta privatização ser apreciada pelo Parlamento. E, por fim, dizer que é um absurdo esse calote com relação aos precatórios. Fere a Constituição, no seu artigo 100, que diz que o governo deverá incluir verbas para o pagamento de precatórios. Precatórios, quando a pessoa teve o direito violado, ela vai, recorre à justiça, ela ganha, e agora eles querem que ela não receba. E digo que isso significa também romper com o pagamento do que seriam os recursos alimentícios. Obrigado, deputada. Ou seja, pensões, salários, enfim. Por isso, favoráveis à medida e contra o que está acontecendo no país, destruição do seu patrimônio. Em votação, aqueles que forem pela aprovação do ministro, como se acha? Aprovado. Passa-se ao mérito. Em votação, a medida provisória de número 977 de 2020. Não tem destaque, né? Orientação de bancada, sim, para todos. Sim, para todos. Sim. Em votação, aqueles que forem pela aprovação do ministro, como se acha? Está aprovada a medida provisória número 977 de 2020. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação do ministro, como se acha? Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Medida provisória número 976 de 2020. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 204 de 2020, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, o processado da medida provisória número 976 de 2020, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 4.489.224,
4 bilhões 409 milhões 224 mil reais para o fim que especifica, pendente de parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. À medida não foram oferecidas emendas. Vamos lá. Discussão em turno único da medida provisória número 976 de 2020, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde no valor de 4 bilhões 409 milhões 224 mil reais para o fim que especifica, pendente de parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Para oferecer parecer à medida provisória, conforme o caput do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal número 1 de 2020, concedo a palavra ao deputado Renato Queiroz. Vossa Excelência, pode ir direto à conclusão do voto. Senhor presidente, agradeço a oportunidade e cumprimento os senhores deputados e senhoras deputadas presentes que estão nos ouvindo e, consequentemente, todo o povo brasileiro e o Estado de Roraima. Senhor presidente, eu acho que aqui não tem nenhuma novidade na casa a respeito da matéria, então, para que a gente possa agilizar, até porque é uma matéria que precisa dessa aprovação em tempo hábil, quinta-feira estaríamos aí com ela caducando, prejudicando todos os estados, né, inclusive o meu estado de Roraima. Vou direto ao mérito da questão. A MP número 976 de 2020 é dotada de justificativas de relevância e urgência condizentes com a programação orçamentária que contempla, uma vez que o aumento dos casos de infecção humana pelo Covid-19 impõe a necessidade de dotar o sistema de saúde brasileiro de capacidade para prevenir, controlar e conter os danos e agravos à saúde pública em decorrência da pandemia global. Dessa forma, em face das considerações externadas número 219 de 2020, restou comprovada a necessidade do crédito extraordinário em favor do Ministério da Saúde. Não foram apresentadas emendas à MP 976 e, concluindo, senhor presidente, diante das razões expostas, nosso voto é no sentido de que a medida provisória 976 de 2020 atende aos preceitos constitucionais e legais que devem orientar sua adoção, bem como as normas de adequação financeira e orçamentárias vigentes. A medida provisória número 976 de 2020 seja aprovada nos termos propostos pelo Poder Executivo. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Agradeço. Presencial. Obrigado, deputado Renato Queiroz. Passa-se a discussão. Está encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, parecer da comissão mista na parte... Para orientar, presidente. Não está na fase ainda. Em votação, parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da resolução número 1 de 2002. Orientação de bancada, vota sim para todos e Glauber Braga para orientar. Pelo pessoal, e aqueles que quiserem podem se manifestar na sala de líderes. PT também, presidente. Minoria também, presidente. Glauber. Obrigado. Senhoras e senhores, o pessoal orienta sim nesse crédito, mas eu queria me manifestar sobre a atitude de um deputado bolsonarista que deu entrada num pedido de investigação. Presidente, tem algum microfone aberto aqui que está dificultando aqui a nossa comunicação. Alice Portugal vai falar, agora já fechamos. Glauber Braga, repõe o tempo dele, zero aqui, por favor, 1 minuto. Obrigado, presidente. Meus cumprimentos também à deputada Alice, que merece sempre todo o nosso respeito. Mas tem um bolsonarista que deu entrada num pedido de investigação por parte da Polícia Federal contra mim, contra a deputada Sâmia Bonfim, contra o Felipe Neto e contra Guilherme Boulos. Se acha que essa tentativa de intimidação barata, rasteira, vai dar resultado, está muito enganado. Ele quer verificar quem é o puxa-saco de plantão do senhor Jair Bolsonaro, o adulador número 1. E aí tenta com esse tipo de medida nos constranger. Não vai. Nós vamos continuar organizando a militância antifascista e figuras como essa que sustentam o governo de Jair Bolsonaro
e que querem ampliar o caráter autoritário das suas ações não vão ter da gente qualquer tipo de passo atrás. Não nos intimidam com esse tipo de iniciativa. Deputada Érica. Na verdade, nós estamos vendo, se Nelson Rodrigues fosse vivo, o absurdo perdendo a modéstia, utilizando um termo de Nelson Rodrigues. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a tentativa de criar um Renda Brasil, tirando dinheiro do Fundeb, tirando dinheiro dos precatórios, ferindo, inclusive, a Constituição de forma muito nítida. Mas não é só isso. Nós estamos vendo a volta da fome no Brasil. Aqui, quando foi dito que a presidência da Casa veria o melhor momento, o momento mais oportuno de pautar a MP 1000, eu digo, o momento mais oportuno é este. É este porque nós temos a fome voltando. Essa fome que foi desnaturalizada e foi eliminada do país durante o governo Lula, os governos do PT, ela volta. E volta com uma ferocidade muito grande, corroendo qualquer perspectiva de humanidade plena. Por isso, é importante votar a medida provisória 1000. E é fundamental preservarmos as nossas empresas. O Brasil, como diz Dilma, o Brasil é o que ele construiu. Ele construiu a Petrobras, todos ao ato do dia 3, em defesa da Petrobras. Alice Portugal. Senhor presidente, eu também quero encaminhar, senhor presidente. Alice Portugal. Presidente, primeiro dizer que é meritória a medida provisória. Segundo, que de fato é necessário que a saúde seja reforçada, porque nós temos visto coisas absurdas. Recursos que poderiam ter sido utilizados foram utilizados de maneira ainda insuficiente. E o Brasil bate o recorde de 140 mil mortes pelo Covid-19. O mundo, 1 milhão de mortes, e nós somos responsáveis por quase 15% desses óbitos. É uma circunstância muito triste. E ainda temos deputados no dia de hoje, um deputado defendendo contra a vacina, o que é um ato criminoso. É necessário que fique claro, já há projetos nessa casa aprovados que se encontram no Senado para impedir que esse tipo de propaganda antivacinal aconteça. Isso realmente é algo passível de punição, não é? Porque se constitui um crime contra a saúde pública. O momento é propício para que o Poder Legislativo tome atitude em defesa da cidadania e da vida. Obrigado, por isso, deputada. Eu quero dizer sim, em nome da minoria, à medida provisória, e lamentar pelo desgoverno e pela ausência de uma política pública de saúde que proteja a vida dos brasileiros e brasileiras. Xerini. Senhor presidente, o PL vota sim. Eu quero dizer à deputada Alice Portugal que eu fiz uma análise sobre a rapidez das vacinas. E eu sou especialista em saúde pública e quero proteger meu povo brasileiro. Eu não quero que o país saia correndo atrás de uma vacina e morram milhares de pessoas por terem feito a vacina. É isso que eu falei. E, além do mais, a oposição está falando muito em funcionário público, em Petrobras. Mas o que fizeram com a Petrobras agora há pouco tempo? Quem pode abraçar a Petrobras é o nosso governo, o governo Bolsonaro, porque não está deixando ter corrupção na Petrobras. Nós temos que discutir sim a estabilidade do emprego, temos que discutir sim a privatização. Vou perguntar para o povo brasileiro se eles estão felizes com o sistema de serviço público brasileiro, se eles estão felizes com a empresa pública brasileira. Vou perguntar para o povo, já que é democracia, e eu sou da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, eu posso falar aqui nessa tribuna, eu me elegi para 152 mil votos para isso, para defender as minhas ideias e aquilo que eu acredito. E eu defendo o povo e sou 100% saúde. Obrigado. Defendo a saúde de verdade. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado, passa-se ao mérito. Em votação, a medida provisória de número 976 de 2020. Não tem destaque também. Vamos lá. Orientação de bancada, sim para todos. Alguém quer fazer uso? Senhor presidente, só para rapidinho, 30 segundos, deputado Mauro Benedito. Não, claro. Só para lembrar que essa medida provisória, ao abrir crédito extraordinário, orçamentário para o Ministério da Saúde, permite também que o Ministério faça repasse fundo a fundo, inclusive para municípios. É importante a gente destacar isso. Tem alguns, inclusive, prefeitos ligando para saber exatamente a destinação. Eu estou só
realçando o extraordinário parecer, mas para ficar claro, para que isso realmente vai dar um suporte maior ao Ministério da Saúde a prover essas demandas, inclusive os requisitos do tratamento da pandemia da Covid-19. Portanto, é importante que esta casa realmente aprove de maneira a mais rápida possível. Era só, senhor presidente, e nós votamos sim. O PDT vota sim. Prorrogo a sessão. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Está aprovada a medida provisória número 976 de 2020. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Está aprovada. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Parabenizo o deputado Renato Queiroz pelo relatório, pelo trabalho. Se Vossa Excelência quiser fazer o uso para agradecimento. Senhor presidente, eu queria apenas agradecer aí nossos votos a favor, né, desse acordo. E dizer que sem essa medida provisória sendo aprovada, como disse o nosso amigo do PDT aqui, né, os governadores e prefeitos não teriam a oportunidade de fazer essa correção com esses requisitos de recursos que ainda estão nos estados, ainda não foram consumidos, não é isso? E vamos precisar agora, porque todos os estados, aparentemente, por exemplo, estou tirando pelo estado de Roraima, estão sofrendo aí uma alta um pouco preocupante que temos que cuidar, e esses recursos que nós acabamos de garantir com essa votação servirão para que a gente possa tratar do nosso povo e cuidar da nossa gente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os deputados e deputadas. Obrigado, deputado Renato. Deputado Evair de Mello. Senhor presidente, pela liderança do governo e pelo governo, quero tanto a 976 quanto a 977, quero agradecer a todos os líderes partidários, todos os parlamentares que compreenderam a necessidade e a importância do tema. O tema estava por vencido, mas deixar registrado que só foi possível graças à grandeza republicana de Vossa Excelência, que na condição do cargo que ocupa nesse momento, chamou para si a responsabilidade, nos provocou para um diálogo, construímos um entendimento e Vossa Excelência colocou esse pleito para ser votado. Então, eu quero, na verdade, agradecer aos parlamentares, mas debitar o sucesso e o retorno dessas duas medidas provisórias no espírito republicano e grandioso de Vossa Excelência, que entendeu a importância e a relevância do tema e permitiu, então, agora que tanto esse socorro às pequenas e microempresas, um tema que Vossa Excelência conhece muito bem, porque foi nosso ex-ministro da Indústria e Comércio, mas também a saúde, para que os brasileiros saibam que foi uma decisão do presidente da mesa, deputado Marcos Pereira, que entendeu e permitiu que nós votássemos esse tema. Muito obrigado, em nome do governo, pelo gesto de grandeza de Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Senhor presidente, Vinícius Carvalho, republicanos. Sim. Uma dúvida só. Desculpa, Molon. Perdoe. Desculpa, Molon. Presidente, em momento oportuno, Vossa Excelência poderia dar o tempo de liderança para a deputada Aline Gurgel, que se encontra em plenário? Ela me pediu, eu estou solicitando a Vossa Excelência. Tá bom. Deputado Molon. Obrigado. Presidente, uma dúvida apenas, só indagar de Vossa Excelência se a ordem do dia está encerrada. Está encerrada a ordem do dia. Presidente, me permite um minuto? Claro. Presidente, me permite um minuto? Sim. Também a presidente, primeiro, eu queria parabenizar pela aprovação das medidas provisórias, inclusive eu que moro no Distrito Federal, tenho um compromisso com o Distrito Federal. Essa medida provisória 987, a que eu reafirmo o protagonismo do deputado Chico Vigilante, inclusive, para alertar sobre a importância para o Distrito Federal e Centro-Oeste da aprovação desta medida. Essa medida é importante para que nós possamos, enfim, estarmos gerando emprego, um desemprego que tem no Distrito Federal, que é maior do que a média nacional, e algumas regiões mais de baixa renda do DF, ele chega a mais de 30%. Então, portanto, é uma situação extremamente grave o desemprego no DF, como é em todo o país, porque não tem políticas para superar o desemprego, políticas que possam harmonizar o conjunto dos entes federativos. E, por fim, dizer que essas duas medidas provisórias são importantes, uma para a saúde, outra para pequenas e médias empresas, e é preciso impedir que nós tenhamos a retirada de mais de 35 bilhões da saúde, como prevê o governo. E ainda pontuar que é o povo brasileiro quer a Petrobras pública, o povo brasileiro quer a Caixa pública, e o povo brasileiro não aceita que a Petrobras seja entregue como esse governo quer que aconteça com ela. Em defesa da Petrobras, da Caixa, do Banco do Brasil e de todas as empresas públicas que exercem uma função fundamental para o Brasil. Tempo de liderança para a deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá.
Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhor presidente. Agradeço por todos os trabalhos que tem feito nesta casa, honrado esta cadeira, honrado republicanos e todo o nosso país. Também agradeço ao deputado Vinícius de Carvalho, que está na liderança hoje, e nos concedeu esse tempo importante para fazer um rápido histórico e resumo da nossa cadeira aqui no Congresso, na Câmara. Eu quero aqui, primeiramente, senhor presidente, me solidarizar com as inúmeras famílias onde foram vítimas da perda irreparável de parentes e amigos em consequência da Covid-19. Hoje, historicamente, estamos aprovando essa medida, que concede esses recursos para enfrentar esta doença. Só no estado do Amapá, nós tivemos só no Brasil nós temos já 141.776 vítimas da Covid-19. A todos os familiares, minhas sinceras condolências pela perda. E também no meu estado, senhor presidente, nós tivemos 47.796 casos de Covid, resultando em 702 mortes. Isso é muito grave, mas essa casa tem lutado muito para amenizar essas perdas e também nós estamos com o nosso mandato 100% à disposição da saúde. Conseguimos em torno de 8,5 milhões das nossas emendas destinadas à saúde Covid para os nossos municípios do estado do Amapá. Nós temos lutado, aprovando medidas provisórias importantes, defendendo também a vacina, para que a nossa população tenha essa segurança de poder voltar às ruas e a nossa economia alavancar. Estamos aqui também na defesa das mulheres, senhor presidente. Nós estamos na defesa desde o primeiro dia desse mandato da implantação da Casa da Mulher Brasileira nos municípios brasileiros, em especial no meu município de Macapá, no estado do Amapá, onde nós estamos lutando. Já conseguimos esse recurso com o presidente do Senado, junto com o nosso mandato de 5,5 milhões para a construção da Casa da Mulher Brasileira no nosso estado. O governador do estado já doou este terreno e nós estamos lutando, gente, para que essa casa, que é o maior centro de acolhimento às mulheres vítimas de violência, venha a ser instalada, porque é muito importante. Nessa pandemia, nós tivemos morte por Covid, mas também tivemos uma pandemia de violência contra a mulher, de feminicídio. E essa casa é a porta de entrada para esta mulher que sofre dentro da sua casa a violência doméstica. E agora nós já estamos nas tratativas finais, o recurso já foi empenhado e logo, logo nós vamos sim ter essa construção no estado do Amapá. Mandamos emenda para o desenvolvimento regional, para atender as políticas urbanas do nosso estado, Fundo Nacional da Saúde, desenvolvimento da educação. Estivemos na FNDE agora para falar sobre os recursos para o nosso estado. Nosso estado tem problemas para receber esse recurso e o presidente da FNDE está nos ajudando a parcelar essa dívida e poder o nosso estado receber esses recursos tão sonhados, tão esperados para a educação. Também mandamos as viaturas Maria da Penha, que é muito importante. Quando nós ligamos por 190, senhor presidente, as viaturas atendem inúmeras ocorridos. Então precisa ter essas viaturas que vão atender a violência, porque quem sofre violência tem pressa de ser atendido. Se nós demorarmos para chegar com essas viaturas na casa da pessoa, vai acontecer, infelizmente, o feminicídio. Venho aqui falar, por fim, sobre o acontecido no meu estado, que foi a agressão de uma professora, de uma pedagoga. Infelizmente, um fato isolado que aconteceu na segurança pública. Nós, como procuradora da mulher desta casa, juntamente com a procuradora Iracema Portela e demais procuradoras, já estamos monitorando esse caso, para poder ter um desfecho, que não venha gerar a impunidade, porque a impunidade gera mais violência. E também estivemos reunidos com o delegado de Polícia Geral e mandamos recursos para uma ferramenta que vai combater os crimes cibernéticos.
Infelizmente, hoje, os criminosos estão fazendo com que esses crimes venham se proliferar nas redes sociais. E temos que equipar isso. Eu quero aqui, por fim, me solidarizar com todas as vítimas do garimpo do Lourenço, onde nós tivemos, infelizmente, um desabamento e aconteceu mortes. Nós estamos com o nosso mandato atento, 24 horas, na defesa da população brasileira, em especial do nosso Amapá, na defesa das mulheres. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do Republicanos 10 e de estar aqui como procuradora da mulher desta casa. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Aline. Deputada Alice. Senhor presidente, dá um minuto. Dá um minuto, senhor presidente. Deputada Alice, Portugal. Sim. Presidente, eu gostaria de voltar ao tema da vacinação e das mortes pelo Covid-19. Um dos mais importantes valores a serem protegidos em uma nação, em uma sociedade, é a infância. E, sem dúvida alguma, o movimento anti-vacina no Brasil existe há mais de 100 anos. Na revolta da vacina, aconteceu. Na luta contra a febre amarela, aconteceu. A revolta anti-vacina em 1904. Oswaldo Cruz convenceu o Congresso Nacional a garantir a vacina como direito. Hoje, o direito à vacinação consta do artigo 14 do Estatuto da Criança, o artigo 268 do nosso Código Penal prevê punição a quem se recusa a vacinar. E quando alguém contamina outras pessoas de maneira voluntária, causando morte ou não, esta pessoa já tem penas previstas. Temos projeto na casa tratando da criminalização de qualquer conteúdo midiático, porque as redes sociais estão inundadas do movimento antivacina no Brasil. Eu não sei o que se ganha com isso. A ciência tem trabalhado para garantir mecanismos seguros. As empresas estão correndo entre si para garantir o monopólio dessa tecnologia. Eu finalizo, senhor presidente, fazendo aqui coro com todos aqueles que esperam ansiosamente um antídoto, né, para fortalecer, para criar, para garantir defesas e anticorpos contra o novo coronavírus. É isso que nós precisamos para voltarmos à circulação normal e à garantia Muito obrigado, de deputada. saúde plena para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada. Xerini. Senhor presidente, um minuto. Sim. Senhor presidente, parabéns pelo dia de hoje, mas eu quero só dizer que crime é defender o isolamento social horizontal como foi feito no mundo. Isso é um crime, foi um crime contra a humanidade. Deveria se fazer o isolamento vertical. Crime foi dizer para as pessoas fiquem em casa. Hoje, milhares de pessoas com problemas mentais, com problemas de depressão. Crime foi transformar as pessoas em pessoas medrosas num país tão poderoso que nem o nosso. Crime foi fechar as escolas por 7 meses e os professores em casa, sem dar aula. Crime é as universidades e institutos federais, todos fechados 7 meses, sem dar aula e aparelhados. Crime é botar palavra na boca de colegas que não é verdadeira. Eu também quero uma vacina, eu também quero sair desta loucura que foi criado grande parte pela mídia brasileira e mundial. Eu também quero sair, quero uma vacina, mas que seja Obrigado, segura deputado. e que não gere outros problemas à população. Nada Eu mais sou a havendo a favor da tratar, verdade vou encerrar e os trabalhos. Sou contra o crime. Rapidinho, deputado, que nós já estamos atrasados. Presidente, apenas para agradecer a sua complacência, não apenas me dando posse no menor tempo possível, mas também me designando para relatar tão importante matéria e aproveitar e agradecer também o presidente do MDB Nacional, Baleia Rossi, pela oportunidade de ter me dado hoje a capacidade de liderar nessas importantes votações. Obrigado a todos. Parabéns pelo trabalho de hoje, deputado. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos e informo que será convocada a sessão deliberativa extraordinária com data, horário e ordem do dia a serem divulgados oportunamente. Haverá sessão deliberativa remota do Congresso Nacional amanhã, quarta-feira, 30 de setembro, às 10 e às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados e às 16 horas no plenário do Senado Federal, com ordem do dia já divulgada. Encerrada a sessão. Portanto, concluída aí essa sessão plenária virtual do dia de hoje, com a aprovação de 3 medidas provisórias, uma tarde relativamente produtiva. Aqui a primeira medida provisória
aprovada, que tomou inclusive o maior tempo da discussão no dia de hoje, foi a medida provisória 987. Essa MP, ela cria incentivos, na verdade ela estende incentivos fiscais que tinham um prazo até meados desse ano, em razão de toda a confusão gerada pela pandemia. O governo sentiu a necessidade de uma expansão desse prazo. Ela cria incentivos fiscais, descontos, na verdade, no IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para modelos novos de veículos e, consequentemente, também de peças que componham esses veículos e que pertençam a montadoras ou fabricantes de peças da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso fruto de uma lei antiga, ainda da década de 90, que buscou descentralizar a industrialização brasileira, especialmente de veículos, que estava muito centralizada na região Sudeste, especialmente em São Paulo. Então, as indústrias automotivas recebem esse incentivo para investir uma parte desse dinheiro de incentivo fiscal no desenvolvimento de novos modelos e assim dinamizar a economia, gerar novos empregos, gerar mais renda. Essa medida provisória teve uma longa tramitação nos dias que nos antecedem, especialmente no dia de hoje, mas a nossa repórter Sandra Amaral tem detalhes sobre a discussão dessa matéria com o relator da medida provisória, o deputado André de Paula. Sandra. Boa noite, Lincoln. Essa medida provisória, ela cria incentivos para, na realidade, incentivar, né, a indústria automobilística nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Inclusive, a região Centro-Oeste foi incluída pela Câmara, né, nessa medida provisória. E eu estou aqui com o relator do projeto da medida provisória, deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco, que tem mais informações, que vai nos dar mais informações sobre essa medida provisória. Deputado, boa noite. Então, esse incentivo ele ficou estendido até 2025. Isso era a primeira observaçãozinha que eu queria fazer. Não se trata de criar novos incentivos, não é disso que nós estamos tratando. Na realidade, é prorrogar o prazo para a usufruição desses incentivos. E agora eles passam, aprovada a MP, a vigia até 2025. E foi colocada, então, a região Centro-Oeste, que não estava na medida provisória assinada pelo governo. Isso, essa matéria, todas as vezes em que foi tratada, sempre foi tratada conjuntamente, Nordeste e Centro-Oeste. Para nossa surpresa, dessa feita, o Centro-Oeste foi excluído. E se exigiu uma mobilização política muito grande, que envolveu desde os governadores de Estado até as bancadas regionais, o apoio do presidente Bolsonaro, que percebeu que isso teria um impacto muito negativo na economia, sobretudo de Goiás, e um trabalho político que foi feito aqui, que ao fim reinclui o Centro-Oeste, de forma especial Goiás, nesse benefício. Para você ter uma ideia, esses incentivos fiscais devem girar em torno de 150 milhões. Só este ano, o estado de Goiás vai receber 3 bilhões de investimento. São 23 mil empregos. E nessa crise, quer dizer, eu tenho dito muito que se essa matéria era importante antes da pandemia, agora ela é vital, agora ela é uma questão de sobrevida. Então, no limite, se nós não tivéssemos feito essa construção e não tivéssemos aprovado, nós corrimos até o risco de ver indústrias instaladas em Goiás saindo para outro país, o que seria muito ruim, claro. Só para a gente relembrar, deputado, essa medida provisória, ela permite, né, que essas indústrias usem crédito presumido do IPI, não é isso? Do que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Isso. Esse é o benefício fiscal que é previsto, e isso é fundamental para tanto a indústria automotiva do Nordeste como a do Centro-Oeste. Mas essas indústrias, elas precisam dar uma contrapartida, não é isso? Isso. Projetos que estão apresentando, nós inclusive na MP original a previsão era de que esses projetos pudessem ser apresentados até agosto. Nós aceitamos uma emenda que prorroga até o final de outubro em função da pandemia, em função da impossibilidade concreta, inviabilidade. O decreto só saiu em setembro de cumprir esse prazo. Mas eu não tenho dúvida, por tudo que conversei, que inclusive talvez nem seja necessário o prazo por completo. Esses projetos serão apresentados e os investimentos vão acontecer. Ok, deputado, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. E a medida provisória vai agora para ser
votada no plenário do Senado. Lincoln Macário. Obrigado, Sandra. Já volto com você com detalhes sobre as outras duas medidas provisórias aprovadas também no dia de hoje, a 977 e a 976.